Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 4, Parte 7, Capítulo 541. Slowpoke primeiro use Sala dos Truques e depois Dança da Chuva, gritou Axel. Axel disse para usar Sala dos Truques, por quê? Sala de Truques, Slowpoke nível 40, a velocidade de movimento é muito rápida e dura 3 minutos. Nível 45 pode afetar Pokémon que estejam um subnível acima dele. Já se passaram 3 minutos. Já se passaram 2 minutos desde que ele usou a visão do futuro, e ainda faltavam 3 minutos para que ele fosse ativado. Quando ele usou Dança da Chuva, começou a chover canivetes. Já estava chovendo porque outros guiarados também tinham usado Dança da Chuva. Agora, use Água Gelada e então use Psychic Rain. Lembre-se do treinamento. Tente combinar todos os 3. Slowpoke fechou os olhos cansados e começou a se concentrar. De repente, a chuva que caía sob aqueles 2 guiarados começou a congelar. Como estava chovendo muito, ficou muito difícil para Slowpoke controlar cada gota de chuva e congelá-los, mas também era para congelar cerca de 50% deles. Isso ainda foi uma grande conquista, pois não era capaz de fazer isso antes. Então, aquelas gotas de chuva que não tinham sido congeladas começaram a mostrar uma pitada de energia psíquica e sua nitidez aumentou para um grau muito alto e ambas começaram a cair em direção àqueles 2 guiarados. Jin. Slowpoke conseguiu combinar 3 movimentos em um. Jin. É uma conquista monumental para qualquer Pokémon fazer isso. Jin. Ao combinar 3 movimentos em um, ele criou um novo movimento. Deu um nome ao movimento. Slowpoke vinha treinando esse movimento há algum tempo, mas como ele tinha que controlar 3 movimentos e então combiná-los de alguma forma, ficou muito difícil fazê-lo. No entanto, Axel também sabia que se houvesse algum Pokémon em seu time que pudesse fazer isso, seria Slowpoke. Então, ele não o deixou se sentir inútil quando ele estava treinando o movimento por 2 meses e também o motivou. Finalmente, ele foi capaz de aprender esse novo movimento. Como devo chamá-lo? Vamos chamá-lo de Hadouken. Esse é um bom nome para ele. Haha. Hadouken era um movimento de ataque que os personagens Ryu e Ken usavam no jogo Street Fighter 2. Eles atiravam uma bola de fogo de suas mãos e atacavam o oponente. Desde criança, Axel sempre foi fascinado pelo nome e pelo ataque. Bang, 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 bang. Essas gotas de chuva pareciam ácido do inferno para aqueles 2 guiarados. Dizer que era um pesadelo poderia concluir a situação deles. Axel não sabia se aqueles guiarados conseguiriam sobreviver a esse cenário. Ele não queria irritar outros guiarados poderosos matando-os. Foi um espetáculo de se ver. Era muito poderoso e todos os outros Pokémons que estavam lutando pararam e começaram a ver o que estava acontecendo lá embaixo. O tempo de ataque não era muito alto. Slowpoke só conseguia atacar por 10 segundos, mas isso era o suficiente porque Jin. O ataque especial do Slowpoke subiu para o nível B. Jin. O ataque especial do Slowpoke subiu para o nível B+. Jin. A defesa especial do Slowpoke subiu para o nível B. Jin. Slowpoke está subindo de nível para o nível 2 de Rei. Axel viu o que um Pokémon faria quando subisse do nível 1 para o nível 2, já que Charizard e Shedinja subiam de nível quando treinavam longe de Axel. Axel esperava que houvesse apenas uma notificação do sistema quando eles subissem de nível, mas aparentemente ele estava errado. Um brilho roxo e azulado começou a cercar Slowpoke quando ele começou a subir para o nível 2. Todos estavam vendo o espetáculo. Lance estava com ciúmes porque Axel teria outro Pokémon que era um nível 2 de classificação de Rei. O processo não demorou muito, pois ele conseguiu subir de nível para o nível 2 em 2 minutos. Normalmente um aumento de nível levaria mais tempo, mas como era um aumento de subnível, não de todo nível, levou menos tempo. Roar! Slowpoke deu um rugido bestial depois de subir de nível. Como Axel estava tão ocupado vendo seu Pokémon subir de nível, ele não deu atenção aos 2 guiarados que estavam lutando contra Slowpoke antes. Ele se virou e viu que um dos guiarados tinha desmaiado e o outro ainda estava de pé. O guiarados que ainda estava de pé estava coberto de ferimentos múltiplos. Parecia que cada parte do seu corpo estava jorrando sangue. Este ataque parecia muito devastador. Enquanto isso, como Slowpoke tinha acabado de subir para o nível 2, todos os seus ferimentos estavam curados e sua resistência também estava cheia. Ele estava pronto para o segundo hard. Slowpoke definitivamente venceria essa batalha e Axel agora começou a se concentrar na batalha de Cloyster. Entretanto, de repente, algo surpreendente aconteceu. O guiarados que estava de pé com ferimentos múltiplos deu um rugido enorme olhando para o céu. Seu corpo estremeceu várias vezes enquanto rugia, pois seu corpo estava doendo muito. Então também começou a brilhar em luz branca e azulada. Que porra é essa? Também está subindo de classificação? Gritou Axel. Axel não conseguia acreditar na coincidência de tal coisa acontecer. 2 dos Pokémons de Rank Rei estavam subindo para o nível 2 ao mesmo tempo. Quais eram as chances de isso acontecer? Este guiarados não queria perder. Ele já viu como Slowpoke lutou com os 2, então um deles já estava fora da batalha. Se não houvesse um guiarados de classificação mais alta assistindo à batalha, ele sabia que Slowpoke teria matado os 2. Como ele, o poderoso guiarados, poderia aceitar essa humilhação deitado? Então, ele estendeu a mão para qualquer força que tinha e deu um rugido enorme que surpreendentemente o fez subir para o nível 2 de Rei. Slowpoke subia de nível primeiro e então esperava Guiarados subir de nível.
Quando um Pokémon sobe de nível no meio da batalha, o outro Pokémon não ataca. Essa era a tradição que vinha acontecendo desde o começo. Mas isso não significa que o Pokémon adversário não possa se fortalecer. Slowpoke, use domínio psíquico e depois use poder armazenado. Axel deu as instruções, então olhou para o status de Slowpoke. Nome do Pokémon, Slowpoke, idade 50 anos. Rank do Pokémon, Rank Rei. Habilidade, tempo próprio, dominado. Habilidade oculta, regenerador, 100%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 9.000. Ataque, C mais agilidade, D++. Defesa, D ataque especial, B+. Defesa especial, B. Núcleo, psíquico, masterizado. Poder oculto, água 70%. Seu poder aumentou exponencialmente. Sua saúde aumentou em 500. Isso estava bom, na opinião de Axel, já que Slowpoke normalmente não era conhecido por ter muita saúde. O talento de Axel já havia aumentado suas estatísticas para um bom nível e agora, como era um Pokémon de nível 2 de classificação Rei, suas estatísticas também aumentaram. Ele então olhou para a descrição do movimento que havia sido atualizada. A maioria dos movimentos tinha sido melhorada, e se Axel pudesse usá-los bem, então poderia haver muita sinergia nesses movimentos. Ele só tinha que fazer um bom plano de batalha para Slowpoke. Sem saber, Slowpoke estava se tornando um dos seus Pokémon mais fortes. Olhando as estatísticas, era o terceiro Pokémon mais forte do seu time. Quando Axel terminou de olhar as estatísticas de Slowpoke, Gyarados já tinha subido para Pokémon de nível 2 de Rank Rei. No entanto, as coisas que Axel tinha planejado para Gyarados agora podem não fazê-lo apreciar seu novo rank. Slowpoke, use imediatamente Confusão com força total, disse Axel. Como Slowpoke era um Pokémon psíquico com boa maturidade, ele não ficou angustiado com todo esse poder quando subiu para o nível 2. O mesmo não pode ser dito de Gyarados. Gyarados era conhecido por sua arrogância e orgulho. Ele mostrava a natureza de um Pokémon tipo dragão. Axel não conseguia entender porque ele não era um Pokémon tipo dragão. Ele não conseguia se controlar e estava perdido em seu novo poder. Como ele também tinha subido para o nível 2, todos os seus ferimentos estavam curados e sua estamina também estava cheia. Quando estava pronto para atacar Slowpoke, foi atingido por um Confusão com força total. Capítulo 542. Confusão e domínio psíquico tinham o poder de causar ilusão. Slowpoke já havia usado o domínio psíquico e agora havia usado Confusão em Gyarados que já estava confuso após subir para o nível 2. Slowpoke treinou muito em táticas de ilusão depois de ouvir a sugestão de Axel. No entanto, ele ainda não foi capaz de fazer um novo movimento com isso. Levou muito tempo para criar um novo movimento para um conceito tão diferente. Axel acreditava que precisava ser um Slowking para conseguir isso. Quando Gyarados foi atingido por Confusão, ele sentiu que algo havia mudado. Ele olhou para o rio e então para Slowpoke. Eles ainda estavam lá, mas ele podia dizer que algo havia mudado. Slowpoke estava parado ali e não estava fazendo nada. Parecia que Slowpoke estava preparando um movimento poderoso, pois seus olhos estavam brilhando em roxo. Gyarados não percebeu que já era uma ilusão. Se não tivesse subido para o nível 2 e sua saúde mental ainda estivesse sólida, teria descoberto que estava na ilusão. Slowpoke havia treinado em ilusão, tentando fazer tudo normal dentro da ilusão, exceto as partes que queria mudar. Apesar disso, não conseguiu dominá-la. Então, Gyarados poderia dizer a diferença se não tivesse subido de nível agora. No entanto, ele tinha acabado de subir de nível e não conseguia perceber a diferença. Ele olhou para Slowpoke, que estava se concentrando em usar um movimento poderoso, e então decidiu encerrar a batalha. Ele usou Atrocidade. Ele deu um rugido enorme, apertou seus músculos e então avançou em direção a Slowpoke. Ele podia ver que Slowpoke ia se teletransportar. Então, ele usou seu novo movimento, que restringia o espaço ao redor de Slowpoke. Este era o novo movimento que ele tinha aprendido no passado e este era o mesmo movimento que ele tinha usado quando Slowpoke estava tentando se teletransportar enquanto ambos os Gyarados estavam usando Hiper-Raio. Ele treinou esse movimento a vida inteira e o aprendeu há cerca de 2 anos. Ele treinou esse movimento novamente para aperfeiçoá-lo. Esse era seu trunfo. Isso exigia muita resistência, mas ele podia literalmente bloquear o espaço ao redor do inimigo e ele ficaria à sua mercê. Devido a esse movimento, ele foi elogiado em sua comunidade e foi chamado de um dos gênios. Ele usou sua boca enorme para morder Slowpoke quando chegou perto e mordeu o pescoço de Slowpoke. Devido ao poder de atrocidade, seus poderes físicos foram aumentados e ele foi capaz de ferir Slowpoke instantaneamente. Ele levantou Slowpoke enquanto mordia seu pescoço e o jogou no ar. Ele novamente atacou Atrocidade e correu em direção a Slowpoke. Desta vez, ele atacou Slowpoke com força total e Slowpoke caiu no rio. Então ele percebeu que não estava confuso depois de usar Atrocidade 2 vezes. Ele agradeceu sua sorte. Hoje era seu dia. Ele foi capaz de subir de nível e então não ficou confuso depois de usar Atrocidade 2 vezes. Este deve ser o poder de um novo aumento de nível. Elogiando a si mesmo, ele avançou novamente em direção ao rio quando seu mundo se transformou no inferno. Tudo mudou instantaneamente. Ele ainda estava correndo em direção ao rio, mas sua cabeça começou a doer como nunca antes. Ele não conseguia dizer o que estava acontecendo, pois seus olhos não conseguiam ver direito. Ele podia ver que Slowpoke não estava dentro do rio e então se virou e ficou chocado.
Slowpoke estava bem longe e não estava ferido nem um pouco. Nem as marcas de mordida em seu pescoço estavam lá. O que diabos estava acontecendo? Como Slowpoke conseguiu se curar tão rápido? Ele tinha muitas perguntas que queria fazer a Slowpoke, mas não conseguiu, pois percebeu que a chuva estava caindo muito forte e que algumas das gotas eram pequenos pingentes de gelo pontiagudos, enquanto outras tinham um brilho roxo. Foi aquela maldita jogada de novo. Bang, 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 bang. A Dawken atingiu Gyarados novamente e dessa vez o poder do movimento foi maior do que antes. Pode ser porque Slowpoke subiu para o nível 2 ou usou o movimento quando estava com estamina total. O movimento durou apenas 10 segundos, mas foi o suficiente para Gyarados. Axel podia ver que Slowpoke estava muito cansado depois de usar aquele movimento. O movimento era poderoso, mas, segundo Axel, não deveria ser tão cansativo. Era um Pokémon de nível 2 de classificação rei. Ele tinha uma resistência enorme. Então ele olhou para a descrição do movimento do novo e percebeu por que ele era tão cansativo. A Dawken Slowpoke é a combinação de 3 movimentos: Dança da Chuva, Água Gelada e Chuva Psíquica. Metade das gotas de chuva se transformariam em pequenos pingentes de gelo afiados e metade delas teriam o efeito de chuva psíquica. Este movimento leva 5 segundos para ativar e pode ser usado por 10 segundos. Ele tem um efeito em área. Usar esse movimento consumiria uma quantidade enorme de resistência do usuário e ele não conseguiria se mover por 10 segundos após usá-lo. Se Axel soubesse que isso poderia consumir uma estamina tão grande, ele não teria dito a Slowpoke para usar esse movimento tão cedo na batalha. Gyarados estava completamente curado e tinha estamina total. Então, isso era como o round 2 e a batalha poderia levar algum tempo para terminar novamente. Foi erro dele não ver a descrição do movimento enquanto o usava. Ele percebeu que ainda faltava muita coisa. Se isso fosse uma maré de Pokémon, então a situação seria muito pior do que isso. Felizmente, isso foi apenas uma espécie de treino. No entanto, Axel percebeu que essa batalha poderia ter acabado. Ele esperou por algum tempo e então, horror! Este Gyarados o surpreendeu novamente. Estava gravemente ferido, mas ainda não havia desistido. O fato de Gyarados usar atrocidade e morder Slowpoke e jogá-lo no ar foi feito quando ele estava dentro da ilusão. Slowpoke mudou sua posição na ilusão enquanto tentava fazer tudo parecer com a realidade. Gyarados não sabia que estava dentro da ilusão, então usou atrocidade em Slowpoke quando era uma ilusão. Ele estava apenas usando o movimento no ar. A batalha continuou por 2 minutos e meio e surpreendentemente Slowpoke estava perdendo a batalha. O bravo Gyarados usou Hidrobomba, que atingiu Slowpoke, e Atrocidade, que também atingiu Slowpoke. Ele usou seu movimento pré-domínio enquanto usava todos esses movimentos. Ele finalmente ativou seu movimento pré-domínio que estava relacionado à água. Como Slowpoke também estava usando seu domínio psíquico, ele conseguiu defendê-lo um pouco. Além disso, com sua mente calma, sua defesa especial era alta. No entanto, ele também havia acumulado ferimentos após fazer esses 2 movimentos. A duração de mente calma, Sala dos Truques e domínio psíquico também estava chegando ao fim. Axel sabia que Gyarados não seria estúpido o suficiente para não diferenciar a ilusão da realidade mais uma vez. Então ele não disse para usar. Confusão, pois Slowpoke teria que usar uma boa quantidade de sua resistência ao usá-la. No entanto, a batalha estava chegando ao fim. Slowpoke também usou movimentos como Raio de Gelo e Water Pulse, que atingiram Gyarados, pois eram enormes. Então, Slowpoke cancela Mente Calma, Sala de Truques e Domínio Psíquico e então usa Relaxar, disse Axel. Slowpoke fez o que lhe foi dito. Ele deu um grande bocejo e começou a parecer mais preguiçoso. Gyarados podia ver que seus ferimentos estavam se curando em uma velocidade notável. Gyarados ficou chocado. Por que esse Slowpoke foi tão estúpido? Ele cancelou imediatamente todos os movimentos de status e agora estava bocejando quando Gyarados ia usar seu movimento mais poderoso? Gyarados sentiu raiva subindo de seu coração. Ele se sentiu humilhado. Ele sentiu que esse Slowpoke não estava lhe dando nenhum respeito. Ele estava tão bravo que até esqueceu que Slowpoke era um dos Pokémon mais inteligentes e era muito mais estúpido que Slowpoke. Quando ia usar atrocidade com força total, ele podia sentir uma rajada repentina de vento que vinha do seu lado direito e então, boom! Uma grande explosão ocorreu onde Gyarados estava. O rio começou a secar instantaneamente e todos puderam sentir que um grande terremoto havia ocorrido. O efeito foi tão grande que outros Pokémons que estavam lutando não conseguiram equilibrar seus movimentos e alguns deles até caíram, o que também incluía Cloyster. A explosão foi enorme e ninguém sabia se ele estava vivo. Esta era a visão do futuro. Axel tinha configurado o cronômetro quando Slowpoke usava a visão do futuro. Ele sabia que levaria cerca de 5 minutos para ativar, então quando o tempo chegou perto de apenas alguns segundos, ele disse a Slowpoke para desativar todos esses movimentos e até mesmo começar a se curar. Visão futura era um movimento poderoso. O movimento era muito misterioso. Era tão poderoso e misterioso que se tornou muito difícil para Slowpoke melhorá-lo. Axel ainda conseguia se lembrar que Slowpoke treinava 2 horas nesse movimento em particular todos os dias, mas não conseguia subir de nível tão rápido. Só conseguia subir de nível tão rápido devido ao sistema e ao talento de Axel, Overgrowth. Como era tão difícil de dominar e melhorar, Visão Futura não decepcionou nem um pouco. Visão Futura pode ser o movimento mais poderoso depois do Transformação de Charizard.
Era ainda mais poderoso que o Spinning Poison de Nidoking. No entanto, demorava 5 minutos para ativar e Slowpoke tinha que cronometrar o movimento com muita precisão. Uma vez que o movimento fosse usado, ele só atingiria o local que foi ativado, e isso não poderia ser alterado. Mas o poder do movimento era muito grande. Axel nem sabia se aquele Gyarados havia sobrevivido. Ele estava realmente assustado com isso. Aquele Gyarados era sem dúvida um dos gênios supremos aqui e se ele fosse morto, ele estava confiante de que outros Gyarados poderosos não o deixariam sair ileso. O chamado campeão Gyarados estava olhando impacientemente para a explosão. Ao ver sua expressão, Axel ficou ainda mais certo sobre sua teoria. Droga! Como vou sobreviver a isso agora? Ele sabia que os Gyarados eram seres orgulhosos. Se eles virem seu grupo sendo morto, então eles não estarão seguindo essas regras que o misterioso líder havia estabelecido. Ele podia ver que os músculos do campeão de classificação Gyarados estavam tensos como se estivessem prontos para atacar Slowpoke. Então sua reação mudou imediatamente. Ele ficou relaxado. Axel também ficou confuso com a mudança de sua reação, mas depois de alguns segundos, ele sabia por que ela mudou sua reação. Roar! Uma enorme onda de água foi criada e Axel pôde ver um Gyarados que estava gravemente ferido. Era o mesmo Gyarados que foi atingido por Hadouken e Visão Futura, e ainda assim ele estava de pé e rugindo como se estivesse pronto para lutar. Como ele ainda pode estar de pé? Pensou Axel. Simplesmente não era possível lutar, pois ele foi atingido por movimentos tão poderosos. Este pode ser o Pokémon mais forte com quem ele já lutou até agora. Ele podia ver que ele poderia não ser capaz de usar nenhum movimento de ataque agora, mas ainda não estava deixando ir. Ele não estava desistindo. Ele estava se levantando com sua pura força de vontade. Então algo incrível aconteceu. Começou a brilhar em luz branca. Está subindo de classificação de novo, pensou Axel. Isso simplesmente não era possível. Como poderia subir de classificação para o nível 3 em tão pouco tempo? Brilhou por cerca de 5 segundos e então parou. Não tinha subido para o nível 3 e Axel suspirou aliviado. Se tivesse subido para o nível 3, Axel iria pegá-lo. Ele não se importava se tinham Gyarados com ele ou se era um Pokémon de nível 3 de classificação rei. Ele o teria pego. Mas ele não tinha subido de nível e o mundo ainda era justo. Axel podia ver que ele tinha recuperado um pouco de sua resistência e seus ferimentos também tinham se curado um pouco, mas isso foi atingido. Até onde ele sabia, Gyarados não tinham um movimento de cura que exigisse que ele brilhasse em luz branca. Então, o que era? Era um novo movimento que ele conhecia? Ele não sabia. Slowpoke, é hora de terminar esta batalha. Libere poder armazenado. Capítulo 543. Axel não disse a Slowpoke para desativar todos os movimentos de status da bondade de seu coração. Foi tudo devido ao movimento Sword Power. Poder armazenado, Slowpoke nível 40. Ele pode armazenar mais poder dentro de si enquanto usa o poder armazenado. Nível 45, ele pode armazenar separadamente o poder dentro dele e pode usá-lo coletivamente para efeitos devastadores. Nível 50, quando o movimento de status é desativado à força, o poder armazenado pode armazenar 50% do poder restante do movimento de status e armazená-lo. Antes, ele só podia armazenar 10% do poder e esse poder seria deduzido do efeito do movimento de status. Depois de receber 50% do poder, ele teria usado esse movimento em 2 minutos. O nível 50 de poder armazenado realmente aumentou o poder do Slowpoke. Normalmente, o poder desse movimento não era tão grande e ele só poderia liberar 10% da melhoria no status do Slowpoke. Mas se o movimento de status for desativado à força, o poder armazenado poderia armazenar 50% do poder restante do movimento de status e armazená-lo. Essa foi uma diferença enorme em poder. Depois de usar esses movimentos de status por um bom tempo, o poder restante dos movimentos de status não era tão alto, então o movimento poder armazenado também não liberou muita energia. Sword Power era um movimento do tipo psíquico, uma rajada de jogo de energia psíquica, e atingiu Gyarados novamente e ele caiu novamente no rio. Mesmo que não fosse tão poderoso quanto Hadouken ou Visão Futura de forma alguma, ainda era um movimento poderoso. Gyarados finalmente caiu no rio. Axel esperou um tempo para ver se ele se levantaria novamente, daria um rugido e estaria pronto para lutar novamente, mas isso não aconteceu. O Pokémon finalmente foi derrotado e desmaiou de toda a luta. Saia Venusaur! Gritou Axel. Slowpoke, traga Gyarados para perto de Venusaur e Venusaur, Kyuro, disse Axel. Mesmo sendo inimigo, esse Gyarados havia conquistado seu respeito, então ele queria curá-lo por respeito. O campeão de classificação Gyarados estava pronto para atacar Axel e o time depois de ver que Slowpoke estava trazendo Gyarados para Venusaur. Mas quando viu que Venusaur o estava curando, ele parou. Então Axel ouviu outra notificação que aumentou sua felicidade em dobro. Jin, o ataque especial de Cloyster subiu para o nível S. Jin, a defesa especial de Cloyster subiu para o nível S. Jin, Cloyster está subindo de nível. Você quer estender o nível? Não, deixe que ele suba de nível. Jin, Cloyster está subindo de classificação. Flashback 6 minutos atrás. Cloyster estava tendo o melhor momento de sua vida lutando contra 5 Pokémons de classificação incomum. Não estava tendo um bom dia.
Deve-se saber que Axel não usou o poder de seu talento, Overgrowth, para Cloyster. Como Slowpoke tinha que ser nível 2 de classificação rei e Cloyster tinha que estar em classificação rara para combinar, ele não usou seu talento para Cloyster. Ele não queria que ele subisse de nível mais rápido. Subir de nível para raro levaria muito menos tempo do que subir de nível para Tier 2. Ele tinha principalmente movimentos do tipo gelo e movimentos do tipo água. Como estava lutando com Pokémon do tipo água, decidiu usar movimentos do tipo gelo. Ele usaria movimentos como raio de gelo, vento congelante e Frost Breath, mas estava acumulando muitos ferimentos, pois tinha que lutar contra 5 guiarados de classificação incomum. Era muito maduro, pois tinha 20 anos, mas esses eram guiarados. O mar encarnado. Ele poderia ter lutado e vencido contra um guiarados, mas 2 era seu limite e agora estava lutando com 5 deles. Axel havia dito para ele segurar e jogar na defensiva, mas isso também não estava indo bem. Ele estava lutando contra guiarados na água. Ele também era um Pokémon do tipo água e podia usar a água a seu favor, mas guiarados era ainda melhor lutando na água. Como estava perdendo, o Guiarados de Axel finalmente conseguiu derrotar 2 Guiarados de classificação Pseudo-Rei e então se concentrou em Pokémons de classificação Elemental. Isso reduz a pressão do Guiarados Vermelho de lance. O Guiarados Vermelho foi rapidamente capaz de lidar com Guiarados de classificação Pseudo-Rei e então se moveu para ajudar Cloyster. Isso reduziu a pressão sobre Cloyster por uma margem enorme. Agora ele estava lutando apenas com Guiarados de classificação incomum, mas como ele havia acumulado muitos ferimentos, ele estava lutando muito de repente. Jim, Cloyster está subindo de classificação. Droga, esse pode ser o dia de mais sorte para Axel. Primeiro Guiarados, depois Slowpoke e agora Cloyster. Estou com muita inveja, disse Lance. Um Pokémon que chegasse ao nível raro não era algo muito importante para Lance, já que ele tinha Pokémon com nível Pseudo-Rei e nível Rei agora. Mas ainda era um progresso para Axel, e Lance sabia que Axel tinha muitos Pokémon. Lance sabia o quão difícil era treinar tantos Pokémons ao mesmo tempo. Ele também tinha muitos Pokémons agora. O processo de aumento de nível levou cerca de 5 minutos e finalmente agora era um Pokémon de nível raro. CLO. Cloyster. Ele deu um rugido alto celebrando sua conquista. Axel foi até ele e deu um tapinha em sua cabeça dizendo que ele tinha feito um bom trabalho. Slowpoke também recebeu parabéns de todos os Pokémons do time. Foi uma grande conquista chegar ao nível 2 de Pokémon de Rank Rei e Slowpoke finalmente conseguiu. Ele também ficou feliz em alcançar o status de Rank Rei nível 2 depois de tanto tempo. Ele só estava no grupo de Axel há alguns meses, mas era um Pokémon Rank Rei bem antes disso. A batalha já havia terminado. Swampert de Cold também foi capaz de derrotar Guiarados e todos os Guiarados oponentes foram derrotados. Axel não teve tempo de olhar as estatísticas do gênio Guiarados quando todas essas coisas estavam acontecendo. Então, ele finalmente olhou para seu status. Nome do Pokémon, Guiarados, idade 20 anos. Rank do Pokémon, Rei. Habilidade, Intimidar, 100%. Habilidade oculta, Arrogância, 100%. Potencial, Preto. Saúde, 10000, 10000 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Axel ficou surpreso ao ver seu status. Era realmente um gênio supremo, como ele havia previsto. Primeiro de tudo, tinha potencial negro. Agora era comum para Axel ver Pokémon com potencial marrom e preto nesta ilha. Ele acreditava que devia ser devido à energia Eos. Ele sabia uma variedade de movimentos e Axel ficou aliviado por não ser um Pokémon de um treinador, porque se fosse, Axel certamente perderia a batalha. Ele não tinha uma boa estratégia de batalha. Isso poderia ser entendido, pois era um Pokémon selvagem. A próxima coisa que surpreendeu Axel foi seu novo movimento suspeito, Space Rapture. Ele se concentrou e olhou para a descrição do movimento. Space Rapture, um movimento poderoso que literalmente arrebataria o espaço perto do oponente. Isso tornaria o oponente impossível de se mover por 2 segundos. Apenas os Pokémon que têm uma classificação mais alta e tinham um movimento do tipo espaço que pudesse quebrar esse movimento poderiam contra-atacar. Esse movimento consome uma quantidade enorme de resistência. Que porra está acontecendo aqui? Gritou Axel em voz alta. Lance e os outros estavam olhando para Axel como se ele fosse louco. Slowpoke já tinha subido de nível e Cloyster também há muito tempo. Então por que ele estava tendo uma reação tardia? Era o que os outros estavam pensando. Axel não se importava com o que eles estavam pensando. Ele estava em uma grande crise agora. Primeiro de tudo, ele não conseguia acreditar que havia um elemento espacial neste mundo. Ele sabia que Palkia era chamado de Deus do espaço. Então ele naturalmente pensou que um Pokémon tinha que ser um Pokémon do tipo dragão com o mais alto grau de conhecimento espacial para aprender um movimento relacionado ao espaço. Porque Palkia era um Pokémon do tipo dragão, água, e ele não conseguia imaginar um Pokémon do tipo água tendo poderes relacionados ao espaço. Mas esse Guiarados tinha um movimento relacionado ao espaço. Ele podia literalmente arrebatar o espaço ao redor do oponente. Isso tornaria o oponente impossível de se mover por 2 segundos. Apenas o Pokémon que tem uma classificação mais alta e tem um movimento do tipo espaço que pode quebrar esse movimento pode contra-atacar. Isso significava que ninguém, nem mesmo um Pokémon de classificação divina, poderia sair dali se não soubesse nada sobre o espaço.
Esse pode ser o movimento mais poderoso que ele já viu. Até o sistema disse que esse era um movimento superpoderoso. Qualquer movimento relacionado ao espaço poderia ser chamado de movimento superpoderoso porque esse movimento literalmente dobraria o espaço à sua vontade. Mas esse Gyarados tinha esse movimento. Como isso poderia ser possível? Ele então viu outro movimento passivo, além de energia Eos e que era tenacidade, e estava no estágio 1. Tenacidade. Estágio 1. Quando Gyarados entra em uma luta e entra em uma situação de vida ou morte, esse movimento passivo seria ativado. Se o usuário sobreviver, suas estatísticas de defesa e ataque seriam permanentemente aumentadas junto com sua resistência e energia infinita dentro dele. Ele poderia fazer isso 10 vezes, então o movimento entraria em seu segundo estágio, usado até agora 2 vezes. Caramba, essa é uma boa jogada. Esse foi um dos melhores movimentos passivos que ele já viu na vida. O movimento passivo mais poderoso era o de Beedrill, mas Tenacity pode dar trabalho. Quando fosse aumentado em 10 vezes, ele se perguntava o quão poderoso esse Gyarados realmente seria. Ele nem queria imaginar, mas queria que seu Gyarados aprendesse esse movimento. Ele não sabia dizer se ele poderia aprender Space Rapture. A probabilidade de ele aprender esse movimento era muito baixa, mas ele poderia aprender Tenacity com bastante prática. No entanto, para que isso aconteça, Gyarados tem que concordar em ensiná-lo. Axel se sentiu inteligente, pois havia curado seu Gyarados. Agora, esse Gyarados lhe devia um favor e poderia ensinar esse movimento ao seu Gyarados. Os outros Gyarados começaram a olhar para o status de seus amigos e familiares feridos e então começaram a curá-los. Axel e o grupo também os ajudaram nisso. Demorou cerca de 30 minutos e finalmente todos os Gyarados estavam fora de perigo. Bom trabalho! Estou impressionado com você, humano. Você lutou uma grande batalha e provou seu valor. Agora você pode cruzar este rio e não vamos perturbá-lo. Axel se adiantou e perguntou: Senhor Gyarados, seu Gyarados que lutou contra meu Slowpoke pode lhe ensinar o novo movimento que ele aprendeu? Eu vi que ele usou alguns movimentos do tipo espacial e seu corpo também é excepcionalmente mais duro. Posso dizer que ele conhece 2 novos movimentos que são muito incomuns e também ótimos. Então, ele pode ensinar esse movimento ao meu Gyarados? Gyarados ficou chocado que Axel conseguiu perceber isso depois de ver apenas 1 ou 2 vezes. Ele meio que respeitou Axel por isso. Estou surpreso que você tenha conseguido dizer tanto só de olhar uma vez. Mas, humano, o que te faz pensar que eu vou deixar meu filho te ensinar esses movimentos? Vou deixar você sair de lá vivo. É o melhor que posso fazer agora. Rugiu Gyarados com raiva. Ei, não estou dizendo para seu filho me ensinar esses movimentos de graça. Eu também tenho algo para trocar, disse Axel. Ah, e o que você tem para negociar? Perguntou Gyarados aparentemente curioso. Eu também posso ensinar ao seu filho e a você 2 novos movimentos que meu Gyarados conhece. Então, o que acha? 2 movimentos por 2 movimentos. Não é um acordo justo? Perguntou Axel sorrindo. Capítulo 544. O Alto Gyarados começou a pensar no acordo. Honestamente, era um bom acordo para ele e para o grupo. Novos movimentos eram muito difíceis de aprender e era obviamente mais fácil aprender com aqueles que já tinham aprendido antes. Se ele concordasse com o acordo, todos os Gyarados em sua família poderiam aprendê-lo, o que melhoraria enormemente seus poderes. Eu concordo, mas meu filho conhece 2 movimentos novos. Um é chamado Space Rapture e outro é chamado Tenacity. Meu filho pode ser capaz de ensinar seu Gyarados sobre Tenacity, mas seu Gyarados pode não ser capaz de aprender Space Rapture. Space Rapture é um movimento relacionado ao espaço e ele é o único que o aprendeu. Nenhum dos meus familiares conseguiu aprendê-lo. Axel ficou feliz depois de ouvir isso. Ele já sabia que seu Gyarados poderia não ser capaz de aprender esse movimento. Talvez o gênio Gyarados tivesse um ancestral que sabia movimentos do tipo espacial. Movimentos do tipo espacial eram muito difíceis de aprender e dominar. Ele ficou feliz porque o líder Gyarados era verdadeiro. Ele não tentou esconder isso. No entanto, ele ainda não queria desistir de Space Rapture. Então, ele surgiu com um contra-argumento. Então, por que não fazemos um acordo? Meu Gyarados ensinaria sua família sobre Caminhada no Céu e Lâmina de Cauda. Seu filho ensinará meu Gyarados sobre Space Rapture e Tenacity. Se meu Gyarados não for capaz de aprender Space Rapture, então é problema meu. Meu Gyarados ainda ensinaria o movimento a vocês 2. Ok, negócio fechado, disse Gyarados imediatamente. Era um bom negócio para Gyarados e ele não estava perdendo nada. Então ele concordou imediatamente. Gyarados não sabia que Axel estava ganhando muito com esse acordo. Na verdade, pode-se dizer que Gyarados perdeu muito nesse acordo. Que Gyarados não sabia que Axel tinha um sistema que podia dobrar a realidade. Axel acreditava que se seu Gyarados treinasse muito duro, ele poderia aprender Space Rapture depois de alguns meses. Gyarados de Axel conhecia vários movimentos novos como Manipulação da Água, Rage Built e Full Throttle. Esses movimentos eram mais poderosos que Lâmina de Cauda e Caminhada no Céu. Axel não queria que outros aprendessem esses movimentos por 2 motivos. Primeiro, era sua própria ganância. Ele e Gyarados trabalharam muito duro para aprender esses movimentos e levou muito tempo para inventar esses movimentos. Em segundo lugar, levou muito tempo para Gyarados aprender esses 3 novos movimentos.
Manipulação de água foi especialmente difícil, pois levou muitos meses para aprender. Se Axel não tivesse seu sistema, Guiarados poderia ter levado alguns anos para aprender. Então, obviamente, se seu Guiarados fosse ensinar esses movimentos, levaria muito tempo para eles aprenderem e ele não tinha tanto tempo livre. Mas eu tenho um problema. Só posso ficar aqui por cerca de 1 mês e meio e então eu teria que ir. Essa grande energia misteriosa é prejudicial para nós. Então, como meu Guiarados vai ficar aqui? Obviamente levaria algum tempo para trocar esses movimentos, disse Axel. Oh, você não precisa se preocupar com isso. Eu vou falar com o líder e ele vai te dar o papel de teletransporte. Você pode deixar seu Guiarados aqui para treinar e depois voltar quando todas as coisas estiverem concluídas. Ainda havia outro problema com isso. Guiarados logo subiria de nível para o nível de rei. Axel acreditava que ele subiria de nível depois de alguns meses. E se ele subisse de nível quando Axel não estivesse lá? Tecnicamente não havia problema com isso, pois a condição de subir de nível já havia surgido. Shedinja e Charizard também subiram de nível quando Axel não estava lá, mas ambos tinham cuidadores e professores para cuidar deles. E se algo desastroso acontecesse com Guiarados e ele não estivesse lá para protegê-lo? Então, Axel falou com o líder Guiarados, e disse a ele que queria que seu Guiarados estivesse seguro. Ele iria deixá-lo por algum tempo aqui. Guiarados era muito apaixonado por cuidar de seu Guiarados, o que surpreendeu até mesmo Axel. Parecia que ele considerava o Guiarados de Axel como um de sua espécie e se sentia obrigado a protegê-lo. Guiarados, vem aqui um segundo, disse Axel. Guiarados cavalgou na água e rapidamente chegou diante de Axel. Ele estava com Axel desde que era apenas um Magikarp e confiava totalmente em Axel por sua vida. Havia um vínculo entre eles que não poderia ser quebrado de forma alguma. Você deve ter ouvido o acordo com aquele Guiarados. Você quer ficar aqui e aprender esses 2 novos movimentos? Perguntou Axel. Roar. Ele deu um rugido como se confirmasse que queria aprender aqueles movimentos. Ele também tinha visto o poder do gênio Guiarados quando estava lutando com Slowpoke. Ele não podia dizer com certeza que poderia vencer, mesmo que fosse um Pokémon de nível 2 de classificação rei. Axel pode não ter percebido, mas Guiarados também era muito competitivo e queria melhorar e desafiar os outros. No entanto, a classificação de Guiarados e outros Pokémon em seu time não combinava. Ele não podia lutar com Venusaur porque sabia que perderia feio. Ele já tinha se decidido sobre isso. Venusaur era um tipo de fera completamente diferente. Depois de Venusaur, não havia ninguém com quem ele pudesse se igualar no time de Axel, mas aqui, havia vários Pokémons da mesma espécie e do mesmo rank. Agora ele não conseguia se contentar dizendo que eles eram fortes assim como Venusaur. Então, ele queria provar a si mesmo e só conseguiu fazer isso depois de aprender esses 2 novos movimentos. Axel então compartilhou a descrição desses movimentos com Guiarados. Guiarados ficou surpreso após ouvir sobre a descrição do movimento. Ele ficou especialmente animado em aprender sobre Tenacity. Ele não se importou muito com Space Rapture, embora Axel tenha dito que Space Rapture era mais poderoso que Tenacity. Então, ele prontamente concordou em ficar aqui e treinar. Ele tinha visto o quão poderosos Shedinja e Charizard tinham se tornado depois de treinar em outros lugares. Então, ele estava motivado. Bom, então fique aqui e treine. Depois que eu falar com o líder desta ilha, eu irei falar com você também. Eu estou lhe dando esta gema de água que eu comprei para você quando você subir de nível para o nível de rei. Mantenha-a segura e use-a quando chegar a hora, disse Axel. Depois de se despedir de Guiarados, Axel e o grupo seguiram viagem novamente. Axel também perguntou se havia alguma área de perigo restante. Ele esperava que Guiarados não respondesse, mas surpreendentemente ele respondeu diretamente. Não há áreas de perigo depois e você pode chegar ao lugar do líder depois disso. Pode levar alguns dias para chegar aqui. A densidade da grande energia aumentaria exponencialmente depois deste lugar, então tome cuidado. Se a densidade da energia Aeos aumentar, pode levar mais de 2 dias para eles chegarem lá. O lugar do líder era no final do lado norte. Assim como previsto, a densidade da energia Aeos aumentava a cada hora e eles precisavam fazer várias pausas para avançar. Ele mal conseguia ver algum Pokémon nesta área. Talvez a densidade da energia Aeos fosse tão alta que nem mesmo os Pokémon selvagens vagavam por aqui. Se eles não tivessem ido a esses lugares de tipo de recurso e estivessem acostumados à energia densa de Aeos, eles poderiam nem mesmo conseguir chegar ao fim do lado norte. No entanto, eles tiveram sorte de encontrar todos esses lugares. Demorou 3 dias até que finalmente vissem o lugar do líder. De acordo com Guiarados, o lugar onde o líder vivia podia ser visto de um lugar distante. Os Mavericks podiam ver várias montanhas, mas essas montanhas não pareciam naturais. Pareciam como se suas formas tivessem sido alteradas à força. Elas pareciam estranhas e diferentes. Axel conseguia sentir que havia algo diferente, algo muito errado naquelas montanhas, mas ele simplesmente não conseguia definir o que era. Eu me sinto muito diferente depois de olhar para isso, disse Code. Sim, até eu me sinto diferente e não de um jeito bom, respondeu Kate também. Sim, você está certo. Eu também sinto mesmo, disse Axel. Mas eles tinham que ir até lá. Eles tinham percorrido um longo caminho e não podiam recuar. Eles começaram a andar muito devagar, pois a densidade da energia Aeos estava ficando cada vez mais alta a cada minuto. Droga, estamos caminhando há 2 dias depois que vimos aquela montanha, mas ainda não conseguimos alcançá-la, disparou Lance.
A montanha parecia mais próxima quando eles olharam para ela pela primeira vez, mas não estava. Eles estavam caminhando por 2 dias, mas ainda não conseguiam chegar àquela montanha. A montanha parecia estar ficando cada vez mais distante. Sim, e essa sensação ainda não tinha passado, disse Axel. Pela primeira vez depois de chegar a esta ilha, Axel sentiu que era uma má ideia ir para lá. Era apenas um instinto e seu instinto nunca tinha errado até agora. Ele deveria recuar e retornar? Ele queria ir para lá, mas não queria arriscar sua vida também. Mas ele tinha chegado aqui depois de tantas tribulações e testes. Ele tinha que chegar lá. Ele também sentiu que havia algum problema com sua aura e energia psíquica. Ele se sentou e começou a sentir a aura ao redor dele. Jin, o sentido da aura subiu para 60. Axel sentiu que um novo mundo se abriu para ele. Aquele sentimento repressivo que ele estava sentindo até agora tinha ido embora. Não tinha ido embora por si só, mas agora ele podia dizer por que estava se sentindo assim. Tudo se devia à aura. O poder da aura era muito denso aqui para alguma região desconhecida. Axel podia dizer com certeza que não era um fenômeno normal. A aura estava ficando descontrolada e era isso que o fazia se sentir tão desconfortável. Axel também podia sentir que a densidade da energia Eus estava aumentada devido a esse fenômeno não natural da aura. Algo foi intencional fazendo todas essas coisas com aura ou foi alguém? Axel sabia muito pouco sobre aura e sua história. Ele só tinha ouvido que era algo que o primeiro mestre Pokémon criou. Então, ele não conhecia nenhum tipo de recurso que pudesse fazer algo assim. A área que ele afetou era enorme. Eles estavam caminhando por 2 dias e ainda não tinham chegado a esse lugar. Ele tinha certeza de que isso tinha a ver com aura. Foi por isso que somente Kate, Axel e Code sentiram isso no começo. Eles eram os que tinham treinado sua aura para um nível mais alto do que os outros. Se não era algo, deve ser alguém. Axel surgiu com 2 possibilidades disso. Com todos esses mistérios sobre o líder, ele nem sabia que tipo de espécie de Pokémon realmente era, ou era mesmo um Pokémon. Já que esse líder era tão pró-humano, ele não pode ser um humano também? Essa era uma possibilidade assustadora porque se esse alguém fosse humano, então esse humano deveria ter pelo menos alguns milhares de anos. Axel sentiu arrepio só de pensar nisso porque se fosse humano, então Axel e o grupo seriam um grande problema. Axel teria mais medo de humanos de 1000 anos do que de Pokémon de 1000 anos. Embora ele também fosse humano, ele também sabia que humanos eram gananciosos e não eram confiáveis. Mas se fosse um Pokémon, então Axel poderia reduzir para apenas alguns deles. Exceto pelos lendários e místicos Pokémon, havia apenas um Pokémon que criou tal cenário. Capítulo 545. Aquele Pokémon era Lucario. Era o destino? Ele estava procurando por isso há muito tempo e agora iria encontrá-lo? Isso não podia ser apenas uma coincidência. Dizem que Lucario foi o primeiro Pokémon que aprendeu aura. Como foi um humano que criou uma aura, o dito humano a ensinou e com o tempo ela evoluiu para tal estado. Era apenas uma tradição e não foi confirmado. Dizem que o humano foi o primeiro mestre Pokémon e Lucario foi seu primeiro Pokémon. Mas Axel não podia descartar outras possibilidades também. Lucario pode ser a maior possibilidade comparada a todas elas e também pode ser a mais segura. Dizia-se que Lucario podia sentir os sentimentos de humanos e Pokémon. Então, se seu coração estivesse no lugar certo, um Lucario nunca lhe faria mal. Isso também significava que Lucario era um dos Pokémon mais desconfiados de todos os tempos. Era por isso que muito poucos treinadores tinham Lucario como seu Pokémon. Ele tinha muitas coisas em mente e as compartilhou com o grupo. O que você disse também pode ser verdade se for realmente a aura que está fazendo tudo isso, disse Lance. Outros também concordaram. Francamente, um Lucario poderoso poderia sentir os sentimentos de humanos e Pokémons sem nenhum problema. Então, se tivessem boas intenções, não seriam machucados. No entanto, havia outras possibilidades também. Droga, eu não pensei que isso acabaria assim. Temos que ter muito cuidado com isso. Algum plano para isso? Lance perguntou ao grupo, olhando especialmente para Axel. Acho que é hora de me fortalecer, disse Axel. Como ligar? Você tem um interruptor na cabeça que pode ligar você instantaneamente? Perguntou Lance. Não, mas eu tenho meus meios de fortalecer meus Pokémons. Você não? Perguntou Axel. Lance sabia que Axel estava apenas se exibindo, mas se ele realmente conseguisse fortalecer seus Pokémons, o risco seria reduzido consideravelmente. Então, o que é esse Power Up que você vai fazer? Perguntou Riquer. Você vai ter que ver. Axel tinha 2 maneiras de dar poder a 2 de seus Pokémons. A primeira era Charizard. Restavam apenas 2 dias antes do Coldon de um mês acabar. Se eles pudessem esperar mais 2 dias, então Charizard poderia usar o movimento Transformação quando necessário. A segunda maneira foi Slowpoke Cloyster. Acho que finalmente chegou a hora, disse Axel. Axel queria que Cloyster crescesse um pouco e até tivesse nível 45 em Toxic Mordida. Isso aumentaria o poder de Slowking, mas agora não era hora de esperar. A partir de agora, Cloyster aumentaria o ataque especial e a defesa de Slowpoke e também melhoraria o poder dos movimentos de Slowpoke se Cloyster e Slowpoke soubessem o mesmo movimento. No entanto, Slowpoke deve ter maior maestria de movimentos do que Cloyster. A condição foi satisfeita. No entanto, ele também queria que Cloyster afetasse a habilidade, outras estatísticas e a tipagem de Slowpoke também.
Para que isso acontecesse, o movimento Toxic Mordida tinha que subir de nível bastante e isso levaria algum tempo. Agora, eles não tinham tempo e Axel decidiu combiná-los agora mesmo. Slowpoke, tente se concentrar e Cloyster, vá morder a cabeça dele, gritou Axel. Quando Cloyster foi morder sua cabeça, Axel jogou uma pedra do rei para Slowpoke e ele a pegou. O que está acontecendo? Perguntaram Kate e K ao mesmo tempo. Eles sabiam sobre como um Shelder morderia a cauda de Slowpoke e ele evoluiria para Slowbro. No entanto, eles não tinham ouvido falar de Slowking, pois era um conceito novo e eles definitivamente não tinham ouvido falar de um Cloyster mordendo a cabeça de Slowpoke e o que diabos era aquela pedra que Axel jogou? Quando Cloyster mordeu a cabeça de Slowpoke, uma luz azul e roxa envolveu os dois. No começo eles pareciam dois pokémons diferentes porque eram, mas lentamente e firmemente, eles estavam começando a parecer um único pokémon. Jin. Cloyster mordeu Slowpoke na cabeça. Jin. Cloyster usou Toxic Mordida e está lentamente mudando o Slowpoke. Jin. Um evento milagroso. Slowpoke está evoluindo. Jin. Você não pode parar essa evolução. A evolução levou cerca de 5 minutos para ser concluída. Axel, o que está acontecendo? Perguntou Lance. Eu já disse, estou fortalecendo meus pokémons, disse Axel com um sorriso. Ah, vamos lá, não fale em enigmas. O que está acontecendo com eles? Perguntou Lance apontando para Slowpoke e Cloyster. Obviamente, eles estão evoluindo. Eles também poderiam evoluir? Perguntou Kate, igualmente curiosa. Sim, esse é o novo tipo de evolução que descobri recentemente. Como você pôde encontrar tal evolução tão facilmente? Eu simplesmente não consigo entender você, disse K. K estava lá quando Axel descobriu sobre a outra evolução de Eevee. Ele também estava lá para a evolução de Crobat. Como Axel conseguiu encontrar tantos tipos de evolução tão facilmente? Descobrir uma nova evolução não era algo que se pudesse fazer apenas andando no parque. Ei, eu trabalho muito e pesquiso muito para encontrar esses tipos de evoluções, respondeu Axel em sua defesa. Ele finalmente evoluiu e não se parecia em nada com o Slowking. Ele estava de pé sobre 2 pés como o Slowking, mas seu rosto e cabeça pareciam muito diferentes. Em vez de uma coroa na cabeça, havia uma espécie de mistura de uma coroa e um capacete. A cor do chamado capacete-coroa não era totalmente branca. Parecia uma mistura de azul e branco. Aquele capacete-coroa estava liberando uma aura gelada e um vapor gelado estava se formando ao redor deste novo Pokémon. Roar deu um rugido enorme. Axel podia sentir que esse novo Pokémon era muito mais forte do que um Slowking normal. Jin. Slowpoke evoluiu para uma espécie completamente nova. Jin. O nome de sua nova forma é Slowemperor. Jin. Slowemperor é um Pokémon do tipo Monarca. Jin. Você está na presença de um Monarca. Jin. O sistema está calculando as estatísticas do Slowemperor. Como é um Pokémon que nunca apareceu na história do mundo Pokémon, levaria algum tempo. Jin. Como este é um Pokémon que não apareceu na história deste mundo, você será generosamente recompensado. A recompensa seria distribuída após calcular as estatísticas de Slowemperor. Slowemperor era um novo Pokémon que Axel não tinha visto na vida real ou nos jogos. Ele parecia muito diferente, muito mais poderoso que Slowking. Como esperado, Slowemperor não enlouqueceu depois de evoluir. Era um Pokémon do tipo psíquico poderoso e conseguia controlar suas emoções depois de evoluir e subir de nível. Isso era de acordo com as expectativas de Axel, mas qualquer coisa diferente disso não era algo que ele esperava. Ele não sabia que nunca houve um Slowemperor na história deste mundo. Isso era algo enorme. Pokémon como Umbreon ou Slowking apareceram durante os tempos antigos ou mesmo em tempos recentes, mas Slowemperor não apareceu antes. Axel sentiu que de alguma forma havia mudado o destino deste mundo ou feito algo muito grande, mas não podia compartilhar isso com ninguém porque ninguém sabia sobre o sistema. Ei cara, você está bem? Como você está se sentindo agora? Perguntou Axel, e ele lentamente começou a se mover em direção a Slowemperor. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto poderoso agora. Nunca senti tanto poder antes, compartilhou Slowemperor. Como ele estava falando normalmente, Axel se aproximou e começou a examiná-lo. Seu corpo parecia muito duro como uma pedra e ele parecia mais defensivo do que antes. Já era noite agora e Axel decidiu acampar aqui. O lugar ainda estava a meio-dia de distância e eles precisavam esperar 2 dias antes de entrar. Axel liberou todos os seus pokémons e todos eles se aproximaram de Slowemperor. Eles parabenizaram Slowemperor por sua evolução e Axel e o grupo fizeram uma fogueira com várias comidas que Slowemperor gostava. Axel tinha muitas perguntas sobre o Slowemperor, mas o sistema ainda estava calculando as estatísticas do Slowemperor e não havia concluído. Ele então começou a pensar sobre essa coisa de monarca. Ele sabia sobre as espécies rei, mas nunca tinha ouvido falar sobre as espécies monarca. Slowemperor era o único na categoria? Axel perguntou a Slowemperor sobre isso e ele respondeu, não sei muito sobre isso, mas sinto que sou diferente, como se estivesse muito acima de qualquer um dos pokémons. Sinto-me digno ao pensar e olhar para mim. Nunca me senti assim antes. O efeito e a pressa da evolução já se foram, mas ainda sinto isso. Essa foi uma pista para Axel, mas ele ainda teve que esperar pelo sistema. Ele acreditava que poderia descobrir depois de olhar suas estatísticas. Finalmente, depois de algumas horas, o sistema apresentou diversas notificações. Jin. As estatísticas do Slowemperor foram revisadas. Jin. Houve mudanças na habilidade do Slowemperor Jin.
Slowemperor fez uma nova jogada. Jin. O ataque especial do Slowemperor aumentou para o nível S Jin. A defesa especial do Slowemperor aumentou para o nível S Jin. A agilidade do Slowemperor aumentou para Jin. Houve várias notificações que saíram tão rápido que Axel não conseguiu ler a maioria delas e então... Jin. As condições foram cumpridas. Slowemperor está subindo para o nível 3 do Rank Rei. De repente um brilho azulado e roxo cercou Slowemperor e ele começou a subir para o nível 3. Este foi o primeiro Pokémon que iria subir para o nível 3 do posto de rei da equipe de Axel. Se Charizard e Shedinja fossem Pokémon normais, então Slowemperor poderia ser o Pokémon mais poderoso de seu time agora. Mas Charizard poderia lutar com classificação de pseudo-campeão por 3 minutos e Shedinja só poderia ser ferido por movimentos do tipo sombrio e fantasma. No entanto, foi uma conquista tremenda e Axel esperava muito por isso. Não acredito no que vejo. Está subindo de classificação de novo? Subiu de classificação há poucos dias, gritou Lance. Lance sempre se sentiu atrás de Axel em todos os aspectos de sua carreira e agora ele finalmente tinha um Pokémon de Rank Rei. No entanto, Axel agora tinha um Pokémon de Rank Rei de nível 3. Não era só Lance. Outros também estavam sentindo a mesma coisa. A diferença deles estava crescendo. Axel, posso fazer uma pergunta séria? Perguntou Kate. Sim, por favor. Como seu Slowemperor pode subir de nível tão rápido? Eu nunca vi algo assim em toda a minha vida. Normalmente, mesmo com um treinador genial, um Pokémon genial levaria anos ou até anos para chegar do nível 2 ao nível 3. Mas Slowemperor chegou lá em poucos dias. É realmente simples. Primeiro, era um Slowbro, não um Slowpoke. Ele sabia sobre Slowking, que era quando um Shelder morde sua cabeça, e ele amava essa forma. Então, Shelder saiu à força de sua cabeça e então ele se tornou Slowpoke. Quando virou Slowpoke, conversei com o Professor Oak e chegamos à possibilidade de um Slowpoke evoluir se ele se anexasse com Cloyster. Havia muitas restrições e condições que precisavam ser cumpridas e recentemente cumpri todas elas. Eu também não sabia que ele evoluiria para Slowemperor. Quando ele evoluiu para Slowemperor, suas estatísticas também aumentaram rapidamente e isso o levou a subir ainda mais para o nível 3. É o que eu acho, pelo menos. O grupo chegou a um entendimento após ouvir sua resposta. Parecia que Axel tinha dado todos os seus segredos sobre como evoluir Slowpoke para um Slowemperor, mas isso não era verdade. Ele não tinha dito nada sobre as condições que precisavam ser cumpridas para evoluir um Slowpoke para um Slowemperor e essa era a parte principal. O grupo não fez mais perguntas a Axel e apenas esperou que Slowemperor subisse para o nível 3. Capítulo 546. Finalmente Slowemperor subiu para o nível 13. Roar! Ele rugiu do alto de seus pulmões para mostrar seu domínio. Com base na classificação, ele era o Pokémon mais poderoso do time de Axel no momento. Outros podem estar felizes com isso, mas Axel estava um pouco preocupado. Ele subiu de classificação muito rápido e não dominou seus movimentos muito bem. Muitas coisas entrariam em jogo para determinar o poder de um Pokémon. Da estratégia de batalha, experiência, maestria de movimentos, maestria de habilidades e muito mais. Ele pode ter subido de nível e aumentado suas estatísticas, mas outros foram deixados para serem dominados. Jin. A recompensa está sendo calculada. Jin. As recompensas foram calculadas. Recompensa 1. Slowemperor agora pode ter 2 núcleos. Recompensa 2. Todo ano Slowemperor poderia se dividir de Cloyster e retornar a ser Slowpoke. Depois disso ele poderia se combinar novamente dentro de 6 meses. A diferença em suas classificações deveria ser de pelo menos 2 classificações. Essas foram algumas boas recompensas. Primeiro, ele finalmente poderia ter 2 núcleos. O conceito de 2 núcleos não criava uma diferença tão grande em poder agora, mas Axel acreditava que haveria alguma diferença significativa no futuro. Axel estava preocupado que Cloyster não dominasse Toxic Mordida, pois ele queria muitas modificações para Slowemperor. Ele havia se dividido, mas ainda estava preocupado que não conseguiria fazer isso de novo. Mas devido a essa recompensa, Slowemperor conseguiu. Ele então finalmente olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Slowemperor, idade 50 anos. Rank do Pokémon, Rank Rei. Habilidade, Monarca, 0%. Habilidade oculta, Regenerador, 100%. Potencial, Preto, Monstruoso. Saúde, 1000, Ataque, B. Agilidade, C++. Defesa, C. Ataque Especial, S. Defesa Especial, S. Núcleo, Psíquico, Masterizado. Poder Oculto, Água, 90%. Muitas coisas mudaram desde que ele evoluiu e subiu para o nível 3 do Rank Rei. A primeira coisa que mudou foi sua habilidade. Sua habilidade anterior, um tempo, havia desaparecido e agora ele tinha uma nova habilidade chamada Monarque. Havia uma notificação que dizia que ele estava na presença de um monarca. Ele não sabia o que era, mas estava ansioso para descobrir. Monarca. Estágio 1. A 100%, você está na presença de um monarca. A aura gelada do monarca criaria dúvidas e medo em seu coração e mente. Pokémon de classificação mais baixa gostariam de se submeter ao monarca e classificações mais altas também teriam medo de lutar contra ele. Estágio 2. Ok, tenho muitas perguntas. Você pode me dizer o que são esses estágios 1 e 2 na habilidade do Slowemperor? Nunca ouvi falar de algo assim. Jin.
Como Slowemperor é o primeiro de sua espécie na história deste mundo, ele, como qualquer outro Pokémon pioneiro, recebeu muitas bênçãos do mundo e de Arceus. A primeira bênção é que ele poderia ter uma habilidade poderosa chamada Monarca, e essa habilidade poderia se desenvolver e até evoluir. Seu descendente no futuro teria apenas uma certa porcentagem de sua capacidade. Axel não sabia que tal coisa sequer existiria. Bênção do mundo e de Arceus? Isso significava que Arceus estava olhando para ele e Slowemperor no momento? Havia uma grande possibilidade de que sim. Axel estava animado para saber se havia alguma bênção ou se haveria alguma delas no futuro. Ele não sabia que Slowemperor ganharia tanto apenas por ser o primeiro de seu tipo na história deste mundo. Isso lhe deu outra coisa para pensar. O sistema disse que como Slowemperor é o primeiro de seu tipo na história deste mundo, ele, como qualquer outro Pokémon primeiro de seu tipo, recebeu muitas bênçãos do mundo e de Arceus. Isso significa que o primeiro Pokémon de sua espécie de cada espécie recebeu a bênção do mundo e de Arceus. Se isso fosse verdade, então esses Pokémons devem ter sido muito poderosos em seu tempo. Não é de se espantar que os tempos antigos fossem considerados muito perigosos. A declaração do sistema também mencionou o mundo. Isso fez pensar sobre isso. O que era o mundo? Era um ser senciente? Ou era o próprio Criador? Axel tinha lido muito que Arceus nasceu do ovo. Alguns até dizem que nasceu com a ajuda do Unknown. Isso fez acreditar que era o criador deste universo porque também foi criado por algum outro ser. Então o que é isso sendo o mundo? Ou era o próprio planeta? Ele não sabia, mas queria descobrir sobre isso. Jin, uma missão principal foi emitida. Missão principal: domine a habilidade Monarca até 100% e depois domine a. Tempo de conclusão o mais rápido possível. Nível de dificuldade A. Recompensas, segundo estágio do Monarch. Decidido em quão rápido a missão é concluída. Droga, isso é muita coisa para assimilar, disse Axel em voz alta. Outros já cresceram para tais palhaçadas de Axel falando sozinho e olhando para um lugar sem motivo. Então, não havia problema com isso. Axel agora tinha 5 missões principais e 1 missão secundária. Missão principal 1. Tornar-se um campeão Pokémon. 2. Missão principal 2. Tornar-se um mestre Pokémon. 3. Missão principal 3. Explorar a floresta da família Venu. 4. Missão principal 4. Para Shedinja atingir o nível de campeão e derrotar um Pokémon lendário. 5. Missão principal 5. Dominar o primeiro estágio da habilidade Monarca de Slowemperor. 6. Missão secundária 1. Para Charizard retornar à Ilha Vulcânica, lutar contra Darmanitan, vencer e obter o reconhecimento de Eatran. Ele primeiro olhou para todas essas missões. Ele sabia que a missão principal dava grandes recompensas que poderiam mudar o destino de Axel para melhor. Então, ele queria completar pelo menos uma delas o mais rápido possível. Olhando para a lista desta missão, ele percebeu que a missão principal número 5 poderia ser concluída a princípio. No entanto, a dificuldade da missão ainda era de classificação A. Isso significava que não seria fácil dominar essa nova habilidade e também não seria normal. Ele finalmente terminou de olhar a seção de habilidades. Ele então foi para a seção de estatísticas. Primeiro de tudo, era a saúde do Slowemperor. Era em torno de 11.000, o que era muito bom para um Pokémon como Slowemperor. O Slowpoke não era conhecido por sua defesa. Então ele olhou para as estatísticas. Ele estava feliz que seu ataque, agilidade e defesa tinham subido para B, C++ e C rank respectivamente. Como ele focava principalmente em movimentos de tipo especial, era muito difícil para Slowemperor aumentar outros movimentos que focassem nessas estatísticas físicas. Com o aumento dessas estatísticas, o poder do Slowemperor aumentaria se ele tivesse que enfrentar um oponente com a ajuda de suas estatísticas físicas. Então ele olhou para suas estatísticas especiais de ataque e defesa e ficou muito surpreso ao ver que ambos estavam na classificação S agora. Conforme a previsão de Axel, um Pokémon alcançaria o nível 3 no Rank Rei se uma de suas estatísticas tivesse sido elevada para o Rank S. Axel também ficou surpreso ao saber que ele não poderia ter uma condição de sub-rank up quando um Pokémon eleva seus sub-ranks do nível 1 para o nível 2 ou do nível 2 para o nível 3. Ele ficou surpreso com o enorme aumento de suas estatísticas para o Rank S, porque levou muito tempo para um Pokémon de Rank Rei como Slowemperor aumentar suas estatísticas de B para S diretamente. O efeito da evolução foi bom demais. Essa também pode ser a razão pela qual ele foi respeitado como monarca. Ele então se moveu em direção aos movimentos. Como Slowemperor era o primeiro do tipo, ele não queria perder nada. Então, ele estava tomando bastante tempo e analisando tudo sobre suas estatísticas. Houve muitas mudanças na seção de movimentos. A primeira mudança foi que a seção de movimentos foi dividida em 2. Movimentos ativos e movimentos passivos. Slowemperor ganhou um movimento passivo que era surreal. Axel teve que treinar muito seu Pokémon e inventar muita imaginação para que seu Pokémon ganhasse um movimento passivo. Mas Slowemperor simplesmente entendeu assim. Ele estava feliz por Slowemperor. Era seu Pokémon. Antes de olhar para o novo movimento passivo, ele primeiro olhou para os movimentos ativos. Ele não tinha ganhado nenhum novo movimento ativo como movimento passivo. Quase todos os seus movimentos ativos subiram de nível e aqueles movimentos que eram os mesmos do Slowpoke e do Cloyster antes subiram de nível muito bem e todos eles cruzaram o limite e foram aprimorados. Axel olhou para a descrição desses movimentos. Capítulo 547. Todos esses movimentos tiveram um efeito similar. Esses movimentos, quando usados, teriam mais poder, consumiriam menos estamina e teriam algum efeito gelado. Isso foi ótimo, mas ainda não foi o suficiente.
No entanto, Cloyster não foi capaz de nivelar o movimento Toxic Mordida para um nível mais alto. Se fosse capaz de fazê-lo, o efeito teria sido mais poderoso. Axel poderia esperar um ano e então ver o que aconteceria. Exceto por esses movimentos, outros movimentos também subiram um pouco de nível. Principalmente movimentos do tipo psíquico adquiriram um bom nível. O novo movimento, Hadouken, estava agora no nível 29, o que deixou Axel estupefato. Antes, era apenas nível 1. Ele ganhou 28 níveis após a evolução. Axel conseguia pensar em duas razões. A primeira era a evolução. Como o Slow-Emperor havia evoluído, ele havia ganhado uma quantidade enorme de maestria psíquica do que antes, o que o levou a aumentar os níveis de movimentos psíquicos. Em segundo lugar, estavam os 3 movimentos que se combinaram para formar Hadouken. Esses 3 movimentos eram Água Gelada, Dança da Chuva e Psychic Rain. Todos esses movimentos subiram de nível, e exceto o Psychic Rain, ambos os movimentos cruzaram o limite. Como o domínio de todos esses movimentos havia melhorado, o movimento que era a combinação de todos os 3 também deveria melhorar. Depois de Hadouken, também houve outros movimentos que aumentaram de nível, e alguns deles até ultrapassaram o limite. Domínio psíquico tinha subido de nível muito. Do nível 39 ao 50, ele tinha subido de nível 11 vezes, o que era muito difícil de fazer. Axel tinha o talento que poderia melhorar os movimentos pré-domínio, mas isso não era uma piada. A maioria de seus movimentos do tipo psíquico subiram de nível bastante. Axel começou a pensar depois de olhar para esse fenômeno. O domínio e a compreensão do psíquico aumentaram rapidamente quando ele evoluiu para Slow-Emperor? Isso pode ser uma possibilidade. Por fim, ele olhou para o movimento passivo Gigante de Gelo estágio 1. A velocidade de maestria e o poder dos movimentos do tipo gelo aumentarão em 20%. O usuário pode usar ativamente o movimento Frost Giante, onde o tamanho do usuário aumentaria em 1,5 vezes. Durante esse tempo, a defesa e a defesa especial do usuário seriam aumentadas em alto grau. O período de espera para usá-lo ativamente é de 2 meses. Este foi um movimento poderoso demais. Axel não sabia o quão defensivo ele seria ao usar seu movimento passivo, mas era uma adição ao seu poder. Axel também esperava que houvesse uma bênção enquanto ele olhava para o movimento passivo, mas a bênção não ativou. Sistema, você disse que Slow-Emperor ganhou múltiplas bênçãos. Só existe uma delas. Jin, se o anfitrião quiser ativar a bênção, então Slow-Emperor terá que cumprir algumas condições. Então, quais são as condições? Jin, o anfitrião teria que descobrir por si mesmo. No total, há 5 bênçãos para Slow-Emperor. O anfitrião só sabia de um delas. Axel tinha certeza de que esse movimento passivo também era uma bênção, mas uma bênção teria que ser ativada para que funcionasse. Depois que a bênção for ativada, Axel pode ganhar outra missão e Slow-Emperor também pode ficar poderoso. Axel olhou para o item final nas estatísticas e era maestria de tipo oculto. Estava alto em 90%. Esta foi a maior recompensa que Slow-Emperor recebeu após se fundir com Cloyster. Ele não sabia o que aconteceria quando eles alcançassem 100% de maestria, mas sabia que algo muito benéfico aconteceria com seu Pokémon. Olhando para Slow-Emperor, ele parecia mais um Pokémon do tipo gelo psíquico do que do tipo água psíquico. Uma aura gelada vinha continuamente de sua coroa, capacete inconscientemente. Então um pensamento de repente atingiu Axel. Espere um minuto. Sistema, qual é a tipagem de Slow-Emperor? Perguntou Axel ao sistema em sua cabeça. Jin, digitação Slow-Emperor, psíquico gelo. O quê? Ele mudou de tipo? Perguntou Axel para si mesmo. Isso mudou muitas coisas para o Slow-Emperor. A primeira coisa que mudou foi que como ele não tinha um tipo de água, mas um tipo de gelo, o poder de seus movimentos do tipo água poderia ser reduzido. Ele tinha muitos movimentos do tipo água agora e alguns deles até se combinaram com Cloyster para se tornarem mais poderosos. Cloyster também tinha tipagem de gelo, então essa pode ser a razão pela qual Slow-Emperor também tinha tipagem de gelo. No entanto, as táticas de batalha de Slow-Emperor definitivamente mudariam depois disso. Sistema, por que não fui notificado sobre isso antes? Além disso, por que não há detalhes sobre isso na página de status? Perguntou Axel. Jin, o anfitrião completou a missão oculta. Jin, a digitação do Pokémon também será exibida na página de status agora. Jin, como o anfitrião completou essa missão oculta muito depois do esperado, nenhuma recompensa será dada. Como diabos eu vou saber que existe uma missão tão oculta como essa? Gritou Axel em sua mente. Uma missão não seria chamada de missão oculta se fosse revelada antes de Axel. Axel estava frustrado por não conseguir uma recompensa por isso. Já que agora ele tinha tipagem de gelo, ele só poderia ter um núcleo de tipo gelo, não um núcleo de tipo água. Antes de dar a ele recursos para dominar o núcleo de tipo gelo, eu devo lhe ensinar alguns movimentos de tipo gelo. Ele não tem muitos deles, pensou Axel. Já era noite alta e os outros já dormiam. Axel também decidiu dormir. Ele tinha que acordar e começar seu treinamento. Jin, Bagon havia completado sua fase de bebê. Essas eram boas notícias. Bagon estava muito perto de evoluir agora. Axel não sabia o que aconteceria se ele conseguisse evoluir quando era apenas um bebê. Ele estava preocupado que isso teria alguns efeitos negativos, pois seu corpo não havia crescido completamente. Como Bagon havia completado seu estágio de bebê, ele agora podia aprender outros movimentos também. Por 3 meses, ele só treinou seus movimentos de ovo e era por isso que não tinha uma boa variedade de ataques. Bagon também estava frustrado e Axel podia sentir isso. Agora, ele poderia aprender alguns movimentos novos também. Agora não era um bom momento para lhe ensinar novos movimentos porque eles iriam para dentro daquela montanha estranha amanhã. Axel só queria que seu time estivesse na melhor condição. Pessoal, descansem hoje. Vocês podem treinar se quiserem, mas não se cansem. Vocês fizeram tudo o que podiam para se preparar.
disse Axel aos seus pokémons e também à sua equipe. Axel ainda estava maravilhado com Slovenperor e suas estatísticas ridículas. Era um pokémon de nível 3. Axel estimou que ele poderia subir para o nível de campeão depois de 3 anos. Ele ainda estava superestimando e sabia disso, mas um homem só podia ter esperança. Ele também não se forçou a treinar muito duramente. Ele só fez um exercício leve, um pouco de corrida e um pouco de treinamento com espada. Ele vinha treinando sua espada todos os dias. De repente surge uma notificação. Jin, Beedrill elevou a casa de insetos para o nível 50. Agora ela pode reter a energia do tipo inseto por 15 horas. Jin, Beedrill aprendeu um novo movimento. Diga o movimento. Vamos chamá-lo de Cavaleiro Inseto, disse Axel. Jin, o movimento já foi nomeado. Jin, o atributo de ataque do Beedrill foi atualizado para nível B+. Jin, a estatística de defesa de Beedrill foi atualizada para a classificação B. Jin, a agilidade de Beedrill foi melhorada para nível B. Jin, Beedrill está subindo para o nível 2. Energia do tipo inseto envolveu Beedrill quando ele começou a subir de nível. Lance já estava entorpecido ao ver tantos pokémons de Axel subindo de nível tão rápido e em tão pouco tempo. Desta vez ele não entrou em pânico e gritou alto. Ele estava acostumado. O processo levou cerca de 5 a 10 minutos e Beedrill finalmente conseguiu subir para o nível 2. Foi uma subclassificação muito aguardada. Lentamente seus pokémons também estavam subindo para o nível 2. Depois de atingir a classificação de rei, ficou muito difícil subir ainda mais. Até mesmo a subclassificação era difícil de alcançar. Axel tinha um truque chamado sistema, então esses pokémons naturalmente subiriam de classificação mais rápido do que os outros. Ele não conseguia deixar de pensar em quão difícil seria para outros como Lance e Kate. Ele se sentia muito sortudo por ter o sistema. Após subir de nível, Beedrill não ficou tão descontrolado quanto esperava. Ele sentiu que, já que eram reis, tinham amadurecido o suficiente e podiam controlar suas emoções. Após subir para o nível 2, Axel analisou suas estatísticas. Nome do Pokémon, Beedrill, idade 3 anos. Rank do Pokémon, Rei. Habilidade, Enxame, dominado. Habilidade oculta, Franco Atirador, dominado. Potencial, roxo. Saúde, 14.000, 14.000. Ataque, B mais agilidade, B. Defesa, B ataque especial, C++. Defesa especial, C. Núcleo, inseto, masterizado. Poder oculto, psíquico, 56%. Sua saúde aumentou em 1000. Isso era muito para um sub-rank e como o movimento Resolve não havia alcançado o outro estágio, Axel esperava apenas um pequeno aumento. Resolve, agora estava ficando quase impossível de melhorar para um estágio mais alto. Não houve uma grande mudança em seus níveis de movimento. Ele havia se concentrado a maior parte do tempo em dominar Casa de Insetos e aprender o novo movimento Cavaleiro Inseto. Então, ele não conseguia se concentrar em outros movimentos, mas alguns deles tinham subido de nível e até cruzado o limite. Axel olhou para a descrição do movimento. Capítulo 548. Outros movimentos também subiram de nível, mas todos eles estavam relacionados à Casa de Insetos. Axel tinha que fazer um novo plano de batalha para Beedrill agora. O movimento Casa de Insetos havia feito uma mudança fundamental em suas estatísticas. Até agora, apenas 5 dos Pokémon de nível rei anteriores conseguiram atingir o nível 2. 1. Nidoking. 2. Gogoat. 3. Mamosvine. 4. Aço. 5. Alakazam, Nidoking e Cetelix estavam perto de atingir o nível 2. Cetelix também estava treinando no Vale do Tipo Terrestre e pode atingir o nível 2 em 2 meses. Alakazam pode chegar lá em 1 mês, enquanto Nidoking pode levar cerca de 1 a 2 meses para atingir o nível 2. Mamosvine havia subido de nível para rei alguns meses atrás, então levaria algum tempo para chegar ao nível 2. O problema era Gogoat. Desde que ele se vingou, ele parou de treinar duro. Ele treinou muito levemente para se manter em forma, mas foi isso. Axel me disse que ele deveria treinar mais duro para não ficar para trás. No entanto, ele realmente não se importava com isso. Axel sabia que não tinha o ímpeto para ficar mais forte, enfrentar oponentes mais fortes e se tornar poderoso. Precisava de um ímpeto e uma razão para ficar mais forte. Até agora ele não tinha conseguido encontrar isso para Gogoat. Ele sabia que não podia forçar tais coisas e deixar a natureza seguir seu curso. Mais um dia se passou e finalmente chegou a hora de entrarem no local. Muitas incógnitas nublavam Axel e a equipe, mas eles estavam determinados a chegar lá. Eles não sabiam que tipo de recursos ou perigos enfrentariam. Agora, não se tratava de obter recursos ou tesouros. Era a vontade de não desistir de seus objetivos. Depois de passar um tempo por quase 4 meses, eles ficaram mais próximos do que antes e aprenderam muito com Axel. Eles perceberam que a razão pela qual Axel era forte não era porque ele era um gênio, sortudo ou talentoso. Era somente devido ao trabalho duro e planejamento. O grupo estava motivado a trabalhar mais duro do que antes. Eles queriam superar Axel algum dia. Pessoal, preparem-se. Estamos aqui esperando pacientemente há 2 dias. O líder desta ilha já sabe o que estamos planejando. O líder é o mestre da aura, então ele pode nos sentir muito melhor do que qualquer um de nós juntos. Então, preparem-se. Shedinja já estava na sombra de Axel. Charizard, Slovenperor e Beedrill também estavam ao redor dele.
Embora Axel tivesse dito para eles protegerem a todos, o grupo de Pokémon de Axel já tinha um entendimento tático de salvar seu treinador primeiro. Shedinja estava lá porque era um azarão. Ninguém poderia prever porque não era um Shedinja normal. Charizard era para poder de fogo. Beedrill estava lá para aguentar golpes. Alakazam e Slowemperor estavam lá para escapar. Alakazam tinha maior conhecimento de teletransporte do que Slowemperor. Então, se eles tivessem que lutar uma batalha invencível, Slowemperor protegeria Alakazam enquanto ele tentasse realizar teletransporte de longa distância e então o ajudaria quando fosse necessário. Estava tudo pronto. Lance também havia chamado seu Dragonite de nível rei e outros Pokémon. Kate e Cold também haviam chamado seus Pokémon. Outros também fizeram o mesmo. Eles agora estavam prontos para a batalha. Vamos lá! Gritou Axel e todos correram em direção à montanha e... Suíço! Era obviamente um espaço de bolso e eles entraram. Alakazam e Slowemperor já estavam prontos para atacar e estavam vigilantes. Axel esperava uma energia Eos densa, mas não foi o caso. Havia energia Eos, mas elas não eram tão voláteis. Era como um lugar de contos de fadas, ele pensou. Ele então imediatamente usou seu sentido de aura e sentiu que havia diferentes tipos de Pokémons. Todos esses Pokémons eram do tipo aço ou lutadores ou uma combinação dos dois. O que surpreendeu o grupo foi que os Pokémon ao redor deles não estavam dando atenção a eles. Eles estavam apenas vivendo seus dias normais e tratavam o grupo como se eles não existissem. Quando eles entravam em outros lugares como este, todos os Pokémon e o líder vinham falar com eles. A maioria deles era amigável e alguns deles não eram, mas todos eles eram cautelosos com eles. No entanto, as coisas eram completamente diferentes aqui. Axel sentiu que eles eram de alguma forma invisíveis, e foi por isso que o Pokémon não reagiu. No entanto, ele rapidamente percebeu que estava errado. Alguns dos Pokémons jovens e bebês estavam muito interessados neles, mas os Pokémons mais velhos apenas deram um tapa nos Pokémons bebês para se concentrarem em seu trabalho. Olá, forasteiro, parece que você está um pouco perdido. Posso ajudar em alguma coisa? Veio uma voz da multidão. O grupo olhou ao redor e descobriu que era um Lucario. Este Lucario parecia ter passado do auge. Axel tinha estudado muito sobre Lucario porque queria pegá-lo no futuro. Sua aparência sugeria que era um Lucario de meia-idade. Já tinha passado do auge, mas não parecia tão velho, para ser honesto. Este Lucario era um Pokémon de classificação elemental. Não era tão forte, mas Pokémon de classificação elemental era uma classificação poderosa para treinadores normais. Sim, queremos nos encontrar com o líder desta aldeia, disse Axel. Ah, isso pode ser arranjado. O líder também está esperando você, disse Lucario. Obrigado. Mas você pode me dizer uma coisa? Por que esses Pokémons não são cautelosos conosco? Perguntou Axel. Haha, você tem tantas perguntas. Deixe-me responder todas elas para você, disse Lucario. Então, de repente, ele percebeu. Como um Lucario de nível elemental poderia falar em linguagem humana? Isso era uma armadilha. Gente, preparem-se para a batalha, agora, gritou Axel de repente. O grito repentino de Axel os confundiu. Por que Axel estava dizendo para eles batalharem? O lugar parecia muito pacífico para eles. No entanto, eles sabiam que Axel tinha um instinto muito bom e se ele estava dizendo para eles batalharem, então eles deveriam se preparar. Todos os Pokémon se prepararam para lutar. Ha, o Rio Lucario. Para sua primeira pergunta, eu sou o líder deste lugar, e para sua segunda pergunta, a cena mudou imediatamente. Antes, o lugar era cheio de muitos Pokémons do tipo aço e lutadores. Era lotado de Pokémons, a floresta ao redor deles, cavernas e muitas outras coisas. Mas agora a cena mudou imediatamente. Uma fumaça azul começou a sair de Lucario e o lugar mudou. Não havia Pokémon lá. Não havia floresta ou cavernas lá. Era apenas Lucario e um punhado de Pokémon poderosos que estavam atrás dele. Eles estavam olhando para os humanos com grande hostilidade. O poder de Lucario, que era estimado em algo próximo ao nível elemental, começou a mudar. De elemental a pseudo-rei, depois pseudo-campeão e começou a subir. Axel não conseguia nem prever o quão poderoso ele era agora. Finalmente a pressão desceu. A pressão era tão grande que todos eles bateram no chão. Nem os Pokémons foram poupados. Nem mesmo Charizard, Shedinja, Beedrill ou Slowemperor. Axel ouviu uma voz de Shedinja. Axel, esse é um Pokémon de nível divino. Axel acreditou imediatamente. Shedinja havia treinado com Gengar, que era um Pokémon de nível Deus, por muitos meses, então ele podia dizer se o Pokémon era de nível Deus ou não. Esta foi a segunda vez que Axel encontrou um Pokémon de nível Deus. E este Pokémon de nível Deus era hostil a eles. Não havia como eles saírem vivos dali. Axel estava sangrando pelos olhos, nariz e ouvidos. Ele não sabia da condição dos outros, pois não conseguia nem se mover um centímetro. A pressão que Lucario estava exercendo era uma pressão de aura. Normalmente a pressão de aura não tinha um impacto tão alto, mas como esse Lucario era um Pokémon de nível Deus e também chamado de Pokémon de aura, era de se esperar. Dizia-se que se você fosse morrer, você se lembraria de todas as memórias felizes da sua vida em avanço rápido. No entanto, Axel não se lembrava de nenhuma dessas coisas. Ele só queria saber o motivo. Por que Lucario queria matá-lo? No entanto, ele não conseguia nem abrir a boca, muito menos falar uma frase completa. Ele usou todo o poder do seu corpo com sua aura e psíquico e então perguntou por quê? Haha, por quê? Por que eu quero te matar?
É isso que você quer me perguntar? Você realmente tem tantas perguntas, não é? Deixe-me te dar a resposta então. Primeiro, eu não quero te matar. Quero dizer, você não vai morrer aqui. Faz milhões de anos desde que vi um humano. Eu só quero me divertir. Depois que ele disse isso, a pressão da aura desapareceu imediatamente e a cena começou a mudar novamente. Os Pokémon Cavernas, Floresta e Rocha retornaram. Dessa vez, todos os Pokémon estavam olhando para eles. Eu apenas criei uma ilusão e os fiz desaparecer. Essa foi a maior diversão que tive em muitos milhares de anos. Ha 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 ha. O demoníaco Lucario começou a rir alto. Axel estava muito confuso. Apenas um segundo atrás, eles estavam prestes a morrer e agora eles estavam bem? O que diabos estava acontecendo? Lucario disse que ele havia criado uma ilusão e então fez todas as coisas desaparecerem. Mas qual era a ilusão e qual era real? A floresta, cavernas, pedras e pokémons eram uma ilusão? Ou eram aqueles pokémons encarando atrás de suas costas? Axel não conseguia dizer qual era a verdade e a situação estava ficando perigosa. Quando ele olhou pela primeira vez para todos esses pokémons, ele ficou um pouco aliviado. Ele tinha feito uma suposição de que um humano estava vivendo aqui, mas isso se mostrou falso. Então Lucario apareceu e era um Pokémon de nível Deus e eles estavam à beira da morte. Então, de repente, ele começou a agir de forma amigável. Então, Axel não sabia o que estava acontecendo. O Deus Lucario virou-se para outro Lucario e disse para curar todos eles. Eles foram levados para uma enfermaria. Parecia um hospital e então eles foram tratados. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Por que esses Pokémons têm casas e hospitais? Isso parece um assentamento humano, disse Lance. Axel nem tinha notado isso e também ficou igualmente surpreso. Capítulo 549. A mente de Axel estava cheia de defender o grupo e então todo Lucario aconteceu. Então, ele nem conseguiu perceber uma coisa tão simples. Havia muitos Blissey que estavam cuidando deles. Você está se sentindo bem agora? Perguntou Blissey com preocupação. Também era um Pokémon de rank rei. Axel se virou e percebeu que havia vários Blissey, que eram Pokémon de nível rei e estavam assumindo a responsabilidade de médicos. Também havia vários Chansey e Apine treinando com eles. Axel agora estava em uma cama de hospital e Blissey estava verificando sua saúde. O Pokémon não precisava de nenhum tratamento, mas os humanos precisavam, e Blissey estava se certificando de que tudo estava bem. Isso parecia um assentamento humano. Os hospitais, as camas, os estagiários, tudo era bem diferente do que ele havia imaginado. Axel ficou tão surpreso que nem fez perguntas a Blissey. Ele apenas respondeu como um robô. Depois de meia hora todos estavam em sua melhor condição. Um dos Blissey chegou perto deles e disse, o líder está esperando por vocês. Deixem-me escoltá-los até o lugar dele. Axel olhou para o grupo e assentiu. Havia muitas perguntas em sua cabeça que ele queria fazer ao líder. O grupo também ficou em silêncio por um longo tempo. Eles também estavam igualmente surpresos. Ok, nos leve até o líder. Eu também quero falar com ele. Blissey os levou a um prédio enorme. Não era um prédio. Poderia ser chamado de castelo. Havia um castelo nesta ilha e um Pokémon estava vivendo lá como um rei. Isso fazia algum sentido? Todos seguiram Blissey enquanto passavam por muitas curvas e muitos andares e finalmente chegaram a uma grande porta. O líder está esperando lá dentro. Por favor, prossigam, disse Blissey respeitosamente. Blissey não entrou. O grupo agradeceu ao Pokémon e abriu a porta. Haviam duas guardas posicionados na porta e ambos eram Lucario. Axel podia dizer que ambos eram Pokémons de nível rei. Quão poderoso era esse líder e quão poderosos eram seus subordinados? Até agora Axel tinha visto vários Pokémons de rank rei e até mesmo Pokémons de rank pseudo-campeão. Este não era um site normal de forma alguma. A porta se abriu com um rangido alto e o grupo pôde ver a sala inteira. A sala era muito grande. Pode-se dizer que era um grande salão. No entanto, o salão estava vazio. Havia um tapete vermelho estreito e o tapete ia direto até o fim do corredor. No fim do corredor havia uma espécie de pequeno estádio e no estádio havia uma cadeira grande. A cadeira era muito incomum. Parecia ser feita de materiais diferentes e os materiais pareciam preciosos porque os olhos de Kate brilhavam depois de olhar para ela. Naquela cadeira Lucario estava sentado. Parecia feliz e convidou todos para entrar. Havia também várias cadeiras no corredor e todas estavam vazias. Axel e o grupo sentaram-se nessas cadeiras. Lucario foi o primeiro a falar. Todos vocês parecem muito confusos e eu posso entender. Posso dizer que nenhum de vocês acredita em mim e confia em mim e isso também é compreensível. Então, deixe-me fazer as honras. Ele levantou a mão e a sacudiu. De repente Axel se sentiu um pouco melhor. Ele sentiu que estava em um lugar seguro. De alguma forma, ele sentiu que este era seu lar. Então, de repente, ele começou a se questionar. Por que ele estava sentindo isso? Esta era uma das magias de Lucario? Haha, você é muito interessante. Eu elogio por isso, disse Lucario olhando para Axel. Deixe-me fazer você se sentir melhor. Como você Shedin já disse, eu sou um Pokémon de nível Deus e todos vocês são muito jovens. Se eu quisesse, eu poderia matar todos vocês agora mesmo. Mas eu não fiz. Eu também ajudei muito vocês. O teste nesses lugares do tipo recurso foi personalizado por mim para vocês. Eu também disse para Shinotix e Guiarados pegarem leve com vocês. Eu fiz tudo isso porque eu queria conhecer todos vocês. Agora tenho algo para compartilhar e algo para perguntar. É por isso que eu queria te conhecer.
Então, pelo menos por enquanto, não tenho nenhuma intenção negativa com você. Vocês podem relaxar. Especialmente você, Axel, e não fique confuso sobre como eu sei seu nome. Eu simplesmente sei. Todos eles relaxaram visivelmente depois de ouvir Lucario. Eu sei que você tem muitas perguntas e eu também posso respondê-las. Mas primeiro, você tem que perguntar. Disse Lucario com um leve sorriso. O grupo olhou indiretamente para Axel, dizendo-lhe para iniciar a conversa. Tenho muitas perguntas para lhe fazer, disse Axel. Pergunte a todos eles, um por um. Sou muito paciente, como você pode ver. Primeiramente, por que você criou tal ilusão se não é hostil a nós? Perguntou Axel. Ele tinha muitas perguntas a fazer e não sabia por onde começar. Então ele perguntou a primeira coisa que lhe veio à mente. Essa é uma boa pergunta. Eu não menti quando disse que era por diversão. Não conheço um humano há milhões de anos, então eu só queria ver sua reação. Eu também queria saber como você reagiria quando enfrentasse tal situação e honestamente estou decepcionado, disse Lucario. Por que você está desapontado? Perguntou Axel imediatamente. Você tem uma grande visão e um sonho, Axel, e também se importa com seus Pokémon. Mas eu posso dizer isso, mas você não tem um sentimento profundo por eles. Você os ama, isso é certo, mas para você, eles são apenas um meio de ficar mais forte e nada mais do que isso. Quando você ia morrer, você não pensou no que aconteceria com seus Pokémons quando você morresse. Você só tinha curiosidade. Eu não quero que um humano assim seja o líder deste mundo. Eu não quero que um humano assim seja o próximo mestre Pokémon, disse Lucario. Primeiro de tudo, Lucario saber que ele era o sucessor do mestre Pokémon era uma incógnita. Ele nem sequer pensou nisso porque tinha peixes maiores para fritar. O que o picou foi a resposta de Lucario. O que Lucario disse era verdade. Nada daquilo estava incorreto. Ele estava pensando tanto em seu sonho e no sistema que não tinha pensado no amor que seus Pokémons tinham por ele. Ele não tinha pensado que eles eram sua família. Obviamente, se alguém viesse matar seus Pokémons, ele faria qualquer coisa para salvá-los, mas era só isso. Ele nunca pensou sobre o que seus Pokémons estavam pensando, o que seus Pokémons queriam em suas vidas. Ele só queria se tornar o mestre Pokémon e não gostava nem um pouco disso. Shedinja queria protegê-lo, Charizard queria ostentar seu poder, Gogoat só queria cuidar do jovem Pokémon. Havia muitos Pokémons em sua equipe que tinham sua própria agenda, mas ele nunca pensou muito sobre isso. Ele sentiu que havia falhado como treinador e esta foi a primeira vez que percebeu isso. Você está certo em tudo. O que você acha que eu deveria fazer para isso? Perguntou Axel. Ele queria saber a solução para esse problema. O fato de você já estar pensando na solução me faz acreditar que você está indo na direção certa. Eu não preciso te dar a solução porque você vai encontrá-la sozinho. Estou pronto para sua próxima pergunta, disse Lucario. Axel olhou diretamente nos olhos dele e perguntou. Quem é você? Hahaha, claro, eu sou Lucario. Você sabe o que quero dizer. Quem é você? É uma longa história, disse Lucario com um toque de tristeza no rosto. Não estamos com pressa. Temos o dia todo, disse Axel, e outros também concordaram. Esta é a história de milhões de anos atrás. Quando Tapu Lelé criou o primeiro humano, era apenas um experimento. Arceus queria ver como essas novas criaturas que não se pareciam com Pokémon e não tinham poderes para se proteger sobreviveriam neste mundo. No entanto, os humanos surpreenderam até Arceus. Embora fossem fracos, eles tinham inteligência superior e eram muito maduros. Eles formaram uma comunidade e fizeram de tudo para se proteger. Eles até se sacrificaram para proteger sua geração futura. Isso surpreendeu e até motivou Arceus. Humanos eram tudo que Pokémons não eram. Eles eram completamente opostos e até complementares entre si. Humanos diferentes tinham objetivos e desejos diferentes e um deles queria ser amigo de Pokémon. Aquele garoto não só queria ser amigo de Pokémons, mas também queria treinar com eles. Ele queria crescer tão forte quanto eles e então ser amigo de Pokémons em pé de igualdade. Os Pokémons místicos apenas pensaram que era um sonho de criança. Como um humano poderia ser tão forte quanto um Pokémon? No entanto, o humano provou que eles estavam errados. Arceus também ficou surpreso. Aquele humano se tornou tão forte quanto o ranking comum primeiro, depois o ranking raro, depois o ranking elemental, e lentamente e firmemente ele se tornou tão poderoso quanto o ranking Deus. Aquele humano também desenvolveu seus próprios poderes. Ele os chamou de aura e psíquico. Ele também reuniu Pokémon. Ele chamou aqueles Pokémon de seus amigos. Ele não apenas treinou a si mesmo, mas também treinou aqueles Pokémon e, milagrosamente, aqueles Pokémon se tornaram mais poderosos do que suas contrapartes normais. Outros humanos também ficaram surpresos ao ver o espetáculo. Eles também começaram a seguir seu exemplo. Eles também treinaram e também se tornaram amigos de Pokémons. Eles também treinaram seus Pokémons e, de repente, os humanos não eram tão fracos quanto antes. Eles tinham a si mesmos e também Pokémons para se proteger. No entanto, nenhum deles era tão poderoso, tão majestoso quanto aquele humano. E então eu nasci. A história era tão cativante que todos olhavam para Lucario com olhos intensos. Todos estavam concentrados na história. Então, você é o primeiro Lucario? Perguntou Axel. Sim, sou eu, disse Lucario. Qual o seu nome? Bem, eu sou chamado de Anubis. Anubis, como o deus egípcio do submundo. Lucario parece com isso. Será uma coincidência? Pensou Axel. Ouvi dizer que Lucario foi o primeiro a ter uma mega evolução. Isso é verdade? Perguntou Lance.
Agora, o conceito de Mega Evolução já havia aparecido. O mundo atual ainda não tinha sido capaz de criar um Pokémon Mega Evoluído. Eles nem sabiam o conhecimento das Mega Pedras, mas sabiam que um Pokémon dos tempos antigos poderia evoluir ainda mais e eram chamados de Mega Evoluídos. A história também contou que Lucario foi o primeiro a Mega Evoluir. Haha, não. A informação está totalmente errada. O primeiro Pokémon a Mega Evoluir foi Rayquaza. Eu fui o segundo a Mega Evoluir, mas você também pode dizer que eu fui o primeiro de alguma forma, disse Lucario como se não fosse grande coisa. Então, o que é Mega Evolução? Você pode Mega Evoluir agora mesmo? Perguntou Kate com um olhar curioso. Haha, você tem muitas perguntas. Deixe-me primeiro completar com Axel, depois irei até você. Disse Anubis e então olhou para Axel em busca de mais perguntas. Qual é o nome daquele humano? O nome do meu treinador era Isaac, sim, você está pensando certo. Ele foi o primeiro mestre Pokémon. Capítulo 550. A reunião tomou um rumo diferente quando Lucario falou sobre o mestre Pokémon. O primeiro mestre Pokémon foi uma lenda. Ele foi tratado como um deus pelos humanos neste mundo. Ninguém sabia muito sobre ele, pois aconteceu há milhões de anos, mas todos sabiam que o cara era muito poderoso. Ele pode ser o humano mais poderoso que já existiu. Então, você era o Pokémon do primeiro mestre Pokémon? Primeiro de tudo, como você ainda está vivo? Perguntou Axel. Os Pokémons tinham uma vida útil maior que a dos humanos. A vida útil deles também aumenta quando eles sobem de nível. Apesar disso, mesmo um Pokémon de nível Deus não poderia viver por milhões de anos. Aliás, eu sabia que você faria essa pergunta. Eu sou uma resposta simples para isso. Essa é uma energia grandiosa. Se você realmente dominar a grande energia, poderá fazer muitas coisas milagrosas, e uma delas é aumentar a expectativa de vida, disse Anubis. Essa grande energia é tão poderosa? Por que não ouvimos falar dela antes? Quero dizer, ela só existe nesta ilha, mas não em outros lugares, perguntou Axel novamente. Vocês estão cheios de perguntas. Se querem as respostas, então eu teria que começar do começo, disse Anubis e olhou para todos eles. Então ele bateu na cadeira e 3 Lucarios vieram com comida e bebida para todos eles. Vai ser uma longa conversa. Por que não comemos primeiro? Disse Lucario, e então de repente uma mesa de jantar surgiu. Axel não sabia como Lucario estava fazendo todas essas coisas milagrosas, mas ele não queria perguntar sobre isso. Conseguir tal coisa levaria tempo e Lucario tinha milhões de anos de prática. Lucario também foi o primeiro de sua espécie, então ele também pode ter bênçãos do mundo e de Arceus. Essas bênçãos o tornariam extraordinariamente mais poderoso do que outros Pokémons da mesma espécie. Então, por onde devo começar? Sim, vamos começar quando eu nasci. Aqueles tempos eram muito diferentes de hoje. Era muito instável. Novos Pokémons estavam surgindo. Novos lugares estavam sendo formados. Os Pokémons daquela época também eram muito poderosos. O ar era puro e a energia infinita era refinada. Era mais fácil ficar mais forte do que agora. Agora, vocês têm que treinar muito e torcer para ficarem mais fortes. Naquela época, você também tinha que treinar duro, mas os resultados eram muito promissores. Eu nasci naquela época. Isaac tinha feito muitas coisas que humanos normais não fariam. Arceus ficou surpreso no começo, mas depois de tantas surpresas, ele ficou insensível a isso. Quando Isaac começou a treinar seus Pokémons, Arceus ficou curioso. Humanos e Pokémon podem viver juntos em harmonia? Ele queria saber e foi por isso que ele me criou um Riolu. Ele queria que Isaac cuidasse de mim como parte de sua família estendida. Isaac não teve problema com isso. Ele estava animado para me conhecer. Começamos a crescer juntos. Ele começou a treinar coisas normais primeiro. Eu era um Pokémon do tipo Aço e Lutador. Isaac estava muito interessado em Pokémon do tipo Lutador. Ele tinha desenvolvido suas próprias artes marciais e queria saber se eu poderia copiá-las. Movimentos como soco focalizado, foco de energia que os Pokémons usam hoje em dia foram criados por ele e eu fui o primeiro Pokémon a aprender. De repente, Lance fez uma pergunta. Espere um minuto. Você quis dizer que o primeiro mestre Pokémon criou movimentos Pokémon tão facilmente? Lance ficou surpreso porque não era fácil criar um novo movimento. Ele tinha visto Axel dizendo a seus Pokémons para usar novos movimentos e ele tinha ficado surpreso. No entanto, como ele não tinha visto ou passado muito tempo com Axel, ele só sabia de alguns movimentos novos que Axel tinha treinado seus Pokémons. Se ele soubesse que cada um dos Pokémon de Axel conhecia vários movimentos novos, ele poderia perder todo o ânimo para treinar novamente. Sim, até agora, todos os 50% dos movimentos dos Pokémon foram criados por ele e a maioria deles são versões novas. Melhoradas ou melhoradas dos movimentos existentes criados por Isaac, respondeu Lucario, sentindo-se orgulhoso como se tivesse sido ele quem fez isso. O que são versões melhoradas ou novas versões de movimentos? Perguntou Axel igualmente interessado. Os movimentos são divididos em 4 categorias. A primeira é o conceito. Foco de energia foi criado por Isaac e era um conceito. Essa é a forma mais alta de um movimento. Também poderia ser dito como uma raiz da árvore. Então ele criou o soco focalizado, que também era um conceito, já que o tipo de movimento mudou de normal para luta. Depois dele, outros criaram explosão focalizada, que era a nova versão do movimento. Esta é a segunda versão do movimento. A segunda versão também inclui versões melhoradas como de brasa para lança-chamas. A próxima é a versão combinada.
Se você combinar dois movimentos e fizer um novo movimento, essa é a versão combinada dos movimentos. Como o novo movimento do Slov-Emperor, Hadouken, é a combinação de 3 movimentos. No entanto, a resolução de Beedrill ou uso de poder antigo é a versão conceito. Embora Isaac já tenha criado o uso de poder antigo, você o copiou sem saber. Finalmente está a versão maltratada do movimento que tem menos poder do que a versão original. Esta versão é feita para pokémons mais fracos ou apenas para treinamento. Ok, o que é isso de resolver e poder antigo? Perguntou Lance. Isso é para Axel lhe contar. Foi ele quem criou. Agora vamos à história, disse Lucario novamente. Outros olharam para Axel como se ele fosse uma espécie de demônio. Eles não sabiam sobre Resolve ou poder antigo, e Axel também não havia contado a eles sobre isso. Era o segredo de Axel, e eles sabiam que não podiam interferir, mas estavam morrendo de vontade de saber. A mente deles ficou igualmente impressionada com a genuinidade do primeiro mestre Pokémon. Quão poderoso era o primeiro mestre Pokémon em seu auge. Eles eram chamados de gênios da família, mas comparando-os ao primeiro mestre Pokémon, eles eram como crianças. Conforme comecei a crescer, Isaac já tinha criado Aura e Psíquico. Ele começou a me ensinar isso, dizendo que eu seria mais poderoso do que usar meus movimentos de tipo lutador e ele estava certo. É por isso que Lucario é conhecido como um Pokémon Aura. Não é por causa de Arceus ou outros Pokémons místicos, mas por causa do primeiro mestre Pokémon. Então o primeiro mestre Pokémon era tão poderoso assim? Perguntou Lance. Sim, ele era. Quando vejo vocês, seus descendentes, eu simplesmente sinto pena e tristeza por Isaac. Vocês são muito fracos. Há uma razão pela qual o mestre Pokémon e Arceus eram considerados iguais, mas agora o equilíbrio foi quebrado, disse Anubis suspirando. Ele sentiu que estava do lado dos humanos. Isso também pode ser verdade, porque ele tinha um treinador e ainda assim não o encontrou. Então, como o primeiro mestre Pokémon se tornou tão poderoso? Não acho que somente o poder da Aura e Psíquico o tornariam tão forte quanto Arceus, perguntou Axel. Você está certo, mas sua percepção também está errada. Aura e Psíquico são muito poderosos. Você simplesmente não sabe como armazená-los e manipulá-los. Você me viu criando ilusões e espalhando minha aura a uma distância tão grande na floresta. Isso é só a ponta do iceberg e eu não sou tão poderoso em aura quanto Isaac. Isaac era uma aberração da natureza. Agora, não estou dizendo que todo ser humano poderia alcançar o que Isaac fez. Isso seria um feito impossível, mas todo ser humano deveria ser pelo menos 50% tão poderoso quanto eu em manipulação de aura. No entanto, você também está certo. Isaac tinha grandes ambições. Ele queria ser o ser mais poderoso deste universo. Então, ele fez muitas coisas e experimentou muitas coisas. Finalmente, ele encontrou uma solução. A solução foi uma grande energia. Um dia ele veio até mim correndo muito animado e me contou o conceito de combinar aura e psíquico. Agora também sabemos que psíquico é uma parte de aura. Embora psíquico seja parte de aura, o conceito de psíquico e aura também é muito diferente. Ele queria fundir os dois e criar uma nova energia. Ele disse que a energia infinita tem muitas possibilidades e que isso poderia ser feito. Eu disse a ele para ser cauteloso sobre isso. Combinar diferentes tipos de energia poderia levar a algo catastrófico. Mas ele não me ouviu e milagrosamente criou uma grande energia. Grande energia era muito potente para pessoas normais, mas Isaac não era normal. Foi ele quem criou o conceito de aura e psíquico. Até mesmo os Pokémon do tipo psíquico que Arceus criou eram do seu conceito. Psíquico era o seu conceito. Ele conseguia lidar com a grande energia. Ele começou a treinar nela e também me treinou nela. Foi quando Isaac começou a ficar muito forte. Seu poder começou a aumentar visivelmente e rapidamente. Até eu fiquei chocado depois de ver. Também comecei a ficar forte depois que comecei a treinar em grande energia. Ele ficou tão forte que até Arceus teve que pensar nele como um igual. Essa grande energia é tão especial? Perguntou Frank dessa vez. Sim, é. É tão profundo e poderoso que poderia literalmente fazer qualquer coisa. Quando ele criou e dominou a grande energia, ele a usou para modificar meu corpo. Eu não era assim no passado, mas ele de alguma forma me fez ficar mais em sintonia comigo mesmo. A grande energia também o ajudou a evoluir ainda mais um Pokémon, e foi quando ele criou o conceito de Mega Evolução, e eu treinei nesse conceito. Foi quando me tornei o primeiro Pokémon a Mega Evoluir, disse Lucario. Mas você acabou de dizer que Rayquaza foi o primeiro a Mega Evoluir? Perguntou Lance. Você está certo. Veja, Arceus foi quem deu a Rayquaza o poder de Mega Evoluir. Ele ficou satisfeito com Rayquaza quando ele lidou com a disputa entre Groudon e Kyogre e deu a ele poder adicional. No entanto, minha Mega Evolução é um conceito diferente. É de grande energia. Então, qual Mega Evolução é mais poderosa? Isaac ou Arceus? Perguntou Axel. Era de Isaac. É por isso que Arceus teve que dar respeito a Isaac. Isaac foi quem criou tantos movimentos para Pokémons. Isaac foi quem ensinou humanos e Pokémons a viverem de forma harmoniosa. Isaac foi quem criou Aura, Psíquico e então grande energia e ele também era muito poderoso. Se Isaac e Arceus lutassem, Isaac definitivamente perderia. O poder de Arceus não é uma piada. Ele não é chamado de Deus dos deuses por algum motivo estúpido. No entanto, Isaac é celebrado como um igual devido à sua influência.
Foi devido às mudanças positivas e novas que Isaac trouxe, que lhe deram um assento. Arceus sabia que humanos como Isaac eram necessários neste mundo para trazer mudanças positivas. Arceus havia criado Pokémons e este universo, no entanto, ele percebeu que havia muitos problemas associados a ele. Sua criação não era perfeita e ele sabia que precisaria de pessoas como Isaac para controlá-la e mudá-la. Então, Arceus o acolheu como seu igual e Isaac foi agora chamado de o primeiro deus humano a existir, disse Lucario. Já fazia muito tempo que Axel estava neste mundo, mas ele não sabia muito sobre o primeiro mestre Pokémon. Ele só sabia que o primeiro mestre Pokémon existia e que ele era aclamado como um igual a Arceus. Depois disso, ele não sabia mais nada. Ele nem sabia o nome do primeiro mestre Pokémon. O que o surpreendeu foi o segredo disso. Por que estava escondido do mundo? Ele tinha muitas coisas para perguntar a Lucario e sabia que talvez não obtivesse todas as respostas. Então, ele continuou sua pergunta. Então, como Isaac morreu? Capítulo 551. A temperatura da sala mudou instantaneamente quando Axel fez essa pergunta. Lucario não ficou bravo quando Axel fez essa pergunta. Seu rosto estava cheio de tristeza e saudade. Axel percebeu o quão poderoso esse Lucario realmente era. Apenas uma mudança na emoção pode mudar inconscientemente a temperatura do ambiente. Depois de parar por algum tempo, Lucario finalmente falou. Isaac era um humano, mas não era um humano comum. A expectativa de vida humana é muito menor do que a nossa, Pokémons. No entanto, a grande energia também lhe deu a oportunidade de viver mais e ele tinha uma expectativa de vida muito alta. Arceus poderia tê-lo tornado imortal, mas não o fez. Ele disse que se quisesse tornar Isaac imortal, teria que usar seus poderes, o que poderia afetar Isaac, e Isaac poderia não ser o mesmo depois disso. Ele basicamente disse que Isaac seria a combinação de humano e Pokémon e não queria que isso acontecesse. Não foi que Isaac viveu por um tempo muito curto. Ele viveu por milhões de anos. Devido à grande energia, ele teve uma vida útil muito alta. No entanto, sua curiosidade foi a que o matou. Naquela época, Isaac já havia dominado a Gran Energy. Ele começou a me mostrar as coisas que ele podia fazer com a Gran Energy. Ele também foi capaz de criar muitos Pokémons com a ajuda da Gran Energy. O primeiro Pokémon que ele criou foi Miraidon. Era apenas uma versão copiada de Ciclizar. Era mais poderoso que Ciclizar, mas o fato é que era uma versão copiada. Então ele criou Golett e Golurko. No entanto, Isaac ainda não estava satisfeito com ele. Não parecia um Pokémon vivo. Era muito poderoso, mas havia muitos problemas. Ele começou a experimentar, mas não conseguiu criar um Pokémon completo. Então, ele desistiu da ideia de criar um Pokémon. Ele disse que era o trabalho de Arceus fazer isso. Ele pode ter dito isso, mas eu sabia que ele ainda queria criar algo. Tudo estava indo bem e então, de repente, um dia ele surgiu com uma nova teoria. Ele disse que queria criar outra energia que fosse melhor do que a grande energia. Essa energia seria a forma final de energia infinita e basicamente faria qualquer coisa. Eu disse a ele para não correr esse risco, mas ele não me ouviu. Ele tinha uma mente muito curiosa e Lucario ficou em silêncio depois disso. Não queria reviver aquele dia. Então, ele falhou e depois morreu? Essa energia era tão violenta? Perguntou Axel. Lucario se recompôs e respondeu. Não, ele não falhou. Ele conseguiu. Sério? Qual é o nome dessa energia? O que ela poderia fazer? Ele não deu um nome a isso. Foi quando todas as coisas aconteceram. Isaac disse que se ele pudesse dominar essa energia, ele seria ainda mais poderoso que Arceus. Mas essa energia era como um veneno lento. Começou a matá-lo. Ele disse que esse universo não aceitava essa energia. Eu não sabia por que ele disse isso. Enquanto estava morrendo, ele criou várias ilhas como esta e disse aos seus Pokémon para protegê-las. Ele disse que os humanos morrem rápido e crescem lentamente. Naquela época, nenhum deles havia compreendido a grande energia. Só ele havia feito isso. Eu nem tinha um bom conhecimento sobre isso. Eu estava apenas aprendendo. Então, ele disse aos seus Pokémons para guardarem esses lugares para que, quando um humano qualificado chegasse, ele pudesse resolver esse mistério. Até agora, quantos humanos foram capazes de dominar a grande energia? Perguntou Axel. 3 pessoas, incluindo Isaac. Todos eles foram mestres Pokémon em sua época, disse Lucario. Então, existem outros lugares como esse? Perguntou Lance. Sim, existem, mas não sei se ainda estão lá até agora. Não tenho meios de contato com eles. A grande energia nesta ilha também é um perfeito ocultador e perturba a comunicação, disse Lucario. Só tenho mais uma pergunta para lhe fazer, disse Axel. Pergunte, disse Lucario. Por que você criou esses lugares de tipo de recurso? Por que você quis falar conosco e por que você nos explicou tudo isso? Qual é o seu motivo? Perguntou Axel. Hahaha, essa é uma boa pergunta. Eu esperava que você me perguntasse isso. Estou apenas realizando o último desejo do meu mestre. Quero ajudar vocês humanos a dominar a grande energia e também criar essa energia e dominá-la. Isaac disse que a energia que ele criou estava incompleta. Ainda precisava de algo. Não sei o que é, mas só posso ter esperança. Minha vida está chegando ao fim. Eu vou morrer depois de alguns anos. Não posso aguentar até o fim dos tempos. Eu sei que você é especial. Você não é como humanos normais. Você é diferente, curioso e também muito trabalhador. Eu acredito que você pode conseguir isso. Houve um silêncio depois que Lucario falou. Todos eles não estavam perdendo nada. Mas por que Axel era tão especial? Sim, ele tinha o Pokémon mais poderoso do grupo e também era mais forte. Mas era isso. Ele era tão especial para eles?
Tudo bem, o que você planeja fazer? Se você quer me treinar agora, isso é impossível porque eu não posso ficar aqui por muito tempo. Você está certo. Você não pode ficar aqui por muito tempo porque seu corpo está muito fraco agora e eu não posso sair porque se eu fizer isso, eu vou morrer. Eu estou apenas sobrevivendo devido à grande energia ao redor desta ilha. Então você terá que vir até mim novamente nesta ilha depois que aperfeiçoar sua aura e poderes psíquicos. Isso certamente levará algum tempo. Não se preocupe, eu não morrerei tão cedo, disse Lucario. Outros não tinham perguntas para fazer a Lucario, então o Pokémon os levou para fora. Esqueci de perguntar. Por que esse lugar foi construído como um assentamento humano? Perguntou Axel novamente. Haha, estou fascinado pela maneira como vocês, humanos, vivem. Eu vivi com eles por muito tempo e sei que a maneira como eles vivem é mais avançada que a nossa. Então, eu apenas copiei. Vem aqui, disse Lucario. O grupo seguiu Lucario e chegaram a um campo de treinamento. Todos vocês não podem ficar aqui por muito tempo e eu não posso lhes ensinar aura e psíquico em poucos dias. Então, eu lhes darei todos os manuais de treinamento que eu fiz relacionados a aura e psíquico. Ao ler esses manuais, sua velocidade de treinamento naturalmente aumentará e você poderá dominar aura e psíquico nesta vida. Se o fizer, todos vocês poderão vir aqui novamente. Depois que você dominar a aura e a energia psíquica, a grande energia não lhe causará mais dano, disse Lucario. Então, ele sacudiu a mão novamente e 7 pedras douradas saíram da existência. Essas pedras douradas pareciam muito pesadas e havia algumas coisas escritas nelas. Este é o manual de treinamento que eu escrevi dolorosamente após minhas observações. Você pode pegá-lo agora mesmo e lê-lo depois que sair daqui. E sim, este não é apenas um lugar de recursos do tipo luta. É também um lugar de recursos do tipo aço. Este lugar pertenceria a Axel, disse Lucario e com outro movimento, um papel de teletransporte saiu e foi em direção a Axel. Nenhum deles teve coragem de reivindicá-lo. Este era um Pokémon de classificação divina que estava vivo há milhões de anos. Mesmo sendo muito velho e não estando em seu auge, ele ainda poderia matá-lo se quisesse. Lucario parecia ter escolhido Axel como garoto de ouro e todos eles estavam com inveja disso. Eles também queriam ser o próximo mestre Pokémon, mas, de acordo com Lucario, eles nunca conseguiriam tal feito. Isso os irritou muito, mas eles não conseguiram dizer nada. Axel era melhor que eles em todos os sentidos. Eles tiveram que engolir isso. Eles prometeram a si mesmos treinar mais duro de agora em diante e se tornar mais poderosos que Axel no futuro. Lucario fez um tour pelo lugar. Este lugar era ainda mais misterioso do que outros lugares. As leis do mundo Pokémon não se aplicavam ali. Eles viram muitas coisas interessantes que os surpreenderam. Agora, eu sei que você irá embora muito em breve. Isaac também conseguiu ficar mais forte por minha causa. Lucario tem o poder de manipular a aura e eles também podem ajudar humanos a treinar com ela. Se vocês quiserem, todos vocês podem pegar um Riolu e treinar com ele. No entanto, espero que vocês os tratem de forma justa. Há muitos Riolus que queriam ir para o mundo exterior em busca de aventuras, sugeriu Lucario. Até agora Kate, Riker e K já tinham capturado 2 Pokémons nesta ilha. Então, infelizmente, eles não conseguiram capturar outro Pokémon. Esse era o acordo que eles tinham com Harry. No entanto, Lance, Cold, Frank e Axel ainda podiam pegar um Riolu. Kate, Riker e K sentiram que tinham cometido um erro. Eles não deveriam ter capturado 2 Pokémons antes de virem para cá. Embora Riolu fossem Pokémons raros, eles não eram excepcionalmente poderosos. Mas o Riolu desse lugar seria um Pokémon normal? Obviamente não. Kate se sentiu especialmente mal. Ela não precisava capturar Blastoise. Ele já era um Pokémon de rank rei e seria difícil treiná-lo no futuro. Axel também havia aconselhado contra isso, mas ela não ouviu e agora ela tinha que sofrer. Lance, Cold, Frank e Axel aceitaram alegremente ganhar um Riolu. Era um Pokémon de aura e poderia ajudá-los a treinar em aura. Isso era um bônus duplo. Eles começaram a olhar ao redor. Eles estavam confusos. Havia muitos Riolus e eles não sabiam qual escolher. Todos eles eram tão fofos. Esses Riolus olharam para seu novo treinador e quiseram ir com eles. Isso provou que nenhum deles no grupo tinha mais intenções. Axel também começou a olhar ao redor. Ele também viu que o líder Lucario também o estava observando. Ele imediatamente percebeu que devia haver um Riolu especial naquele lugar e que o líder só queria ver se Axel conseguia descobrir. Ok, espere. Vamos fazer isso em turnos. Primeiro, Axel venha e selecione seu parceiro. Mas primeiro, deixe-me contar uma tradição que seguimos há muito tempo. Você pode selecionar seu Pokémon, mas o Pokémon também teria que selecionar você. Somos muito exigentes com nossos treinadores, então você também pode não ganhar um Riolu. Então, escolha com cuidado. Só há uma chance. Isso aumentou a pressão sobre os 4 jovens treinadores. Eles tinham apenas uma chance e se Riolu os rejeitasse, então eles não teriam uma. Kate e Riker estavam finalmente se sentindo melhor. Esse era um risco enorme e eles estavam felizes por não fazerem parte disso. Axel olhou primeiro para a página de status do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro. Ele começou a olhar para todos eles. Sim, eles eram talentosos, mas todos eles eram talentosos. Então, por que Lucario estava olhando para ele? Ele não conseguia entender e havia centenas de Riolus. Ele não seria capaz de escanear cada um deles. Ele poderia até perder alguns deles. Então, ele fez a próxima melhor coisa. Ele usou Aura Sense.
Seu sentido de aura tinha subido para 60 recentemente e agora ele podia perceber mais coisas. Ele usou seu sentido de aura para sentir a aura de Riolu. Todos disseram assinaturas de aura diferentes. Isso era como uma impressão digital que não podia ser a mesma. Ele queria ver se havia alguma semelhança em sua aura com a de algum dos Riolu. Espere. O que é isso? Capítulo 552. Axel sentiu que um dos Riolus era diferente. Sua assinatura de aura era muito diferente das outras e muito parecida com a de Axel. Axel podia de alguma forma sentir o sentimento daquele Riolu. Ele podia sentir que ele queria ficar mais forte e era muito ambicioso. Isso se encaixava perfeitamente em sua natureza. Era esse o destino? Esse Riolu era perfeito para Axel. Axel acreditava que ele cresceria com Riolu e se tornaria mais poderoso no futuro. Todo seu instinto estava lhe dizendo para pegá-lo e ele não deixou seu instinto cair. Ele iria pegá-lo. Ele primeiro olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Riolu, idade, 4 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Tipo de Pokémon, lutador. Habilidade, foco interno, 20%. Habilidade oculta, prankster, 15%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 700 ataque, C+. Agilidade, C++ defesa, C. Ataque especial, D defesa especial, D++. Para um Pokémon selvagem de 4 meses, ele tinha estatísticas muito impressionantes. Sua agilidade era de nível C++, o que era muito bom. Ele também havia aprendido alguns movimentos e todos eles eram práticos. Axel esperava que ele aprendesse alguns movimentos do tipo aura, mas isso não podia ser visto. Isso não foi um problema para Axel, pois ele sabia ensiná-lo. Ele tinha apenas 4 meses, então era perfeito para pegar. Axel foi até Lucario e perguntou se ele queria se juntar a ele. Lucario concordou alegremente. Ele podia sentir que esse humano não era tão simples e ele poderia ficar poderoso com esse humano. Axel lançou uma Pokébola e pegou Lucario. Ele então viu suas estatísticas novamente. Dessa vez, o nível dos movimentos também foi descrito. Nome do Pokémon, Riolu, idade, 4 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Tipo de Pokémon, lutador. Habilidade, foco interno, 20%. Habilidade oculta, prankster, 15%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 700 ataque, C+. Agilidade, C++ defesa, C. Ataque especial, D defesa especial, D++. Outros também começaram a escolher seus Pokémon. Enquanto isso, Axel chamou todos os seus Pokémons para apresentar Riolu. Os Pokémons mais velhos estavam felizes por terem um novo membro jovem na equipe. Shedinja e Alakazam podiam sentir que Axel valorizava Riolu muito mais do que os Pokémon normais que ele capturava. Shedinja também tinha ouvido falar da história de Lucario. Então, pensou em dar a ele mais proteção do que os outros. Togetic se apresentou diretamente como líder de sua pequena gangue. Ele disse que Riolu deveria seguir todos os seus comandos. O pobre Riolu era muito inocente e concordou imediatamente. Axel só conseguia rir olhando para a cena. Bagon ainda era o mais novo do grupo, então todas as gangues jovens eram muito protetoras dele. Agora, Riolu, o segundo mais novo, tinha surgido. Já era noite e a Riolu estava conhecendo os novos membros da equipe. A Togetic fez um bom trabalho e apresentou a Riolu a todos. Ela estava levando o trabalho do líder muito a sério. Togetic sabia que não poderia ser tão poderoso quanto os Pokémons mais velhos, então ele havia tomado a decisão de que seria o mais poderoso entre os Pokémons mais novos. Até agora ele era o mais forte dos Pokémons mais jovens. Gogoat estava sentado perto de Axel e ambos olhavam para Riolu e Togetic. Gogoat, você não acha que esse ambiente, esse sentimento, é muito precioso? Perguntou Axel. É sim. Quero proteger a felicidade e a inocência deles o máximo que puder. Gogoat, sei que você não tem nenhum desejo de ficar mais forte. Sei que você não é competitivo como Charles e Marcos. Não posso forçá-lo a treinar duro e ficar mais forte. Não funcionaria a longo prazo. Então, eu quero que você seja o guardião desses Pokémons. Quando chegar a hora, você terá que protegê-los com tudo que você tem. Você quer assumir essa responsabilidade? Perguntou Axel. Gogoat olhou para os membros de sua equipe. Era um dos Pokémon mais velhos da equipe de Axel e era muito maduro. Ele tinha visto essa família crescer cada vez mais. Ele amava fazer parte dessa família. No entanto, agora ele não tinha mais desejo de ficar mais forte. Ele já havia se vingado. Charizard era o mais próximo de Gogoat. Charizard considerava Gogoat como sua mãe e Axel como seu pai. Esses jovens Pokémons também eram muito próximos dele. Eles bebiam seu leite, então ele tinha algum tipo de conexão com eles. Então, sim, ele queria protegê-los. O que você está me pedindo, Axel? Eu não quero que você lute em batalhas de ginásio. Eu não quero que você lute na maré. Mas você teria que proteger esses Pokémons na hora da necessidade. Eu não estarei aqui sempre e mesmo se eu estiver aqui, eu posso não ser capaz de proteger todos eles. Nossa família vai começar a crescer mais e mais. Eu já tenho Shedinja como cavaleiro, mas agora eu quero um guardião também. Gogoat olhou para os Pokémons e depois para Axel e disse, eu farei isso. Eu protegerei nossa pequena família. Bom, se você quer proteger nossa família, você terá que ficar mais forte. Você não pode ficar aqui sentado, preguiçoso. Eu sei disso. Vou começar a treinar a partir de amanhã. Parecia que Axel finalmente havia convencido Gogoat a treinar. Axel foi fiel à sua palavra.
Ele não deixaria Gogoat lutar em batalhas de ginásio ou em batalhas de maré. Gogoat apenas defenderia e protegeria seus pokémons. No dia seguinte, eles se despediram de Lucario e dos outros Pokémon. Axel, tente manter nossa conversa o mais confidencial possível. Você pode contar para aquelas pessoas em quem confia, mas não para outras, disse Lucario. Você pode nos dizer o motivo disso? Perguntou Lance. Os humanos são muito gananciosos e não se pode confiar em todos eles. Quero que todos vocês dominem a aura e a psique e venham aqui para mim para treinar em grande energia. Se vocês tornassem este lugar público, este lugar poderia ficar aqui por muito tempo. Axel e o grupo assentiram em compreensão. Eles também sabiam da ganância dos humanos. Se eles descobrissem a história de Lucario, eles certamente viriam aqui para seus próprios benefícios. Eu vou garantir isso, disse Axel e apertou sua mão. Já fazia 3 dias que eles tinham saído do lugar. Foi mais fácil chegar ao centro do que antes porque eles já estavam acostumados com a densa energia Eos ao redor deles. Eles também não tiveram que enfrentar nenhum perigo ao longo do caminho. Axel, como vamos lidar com isso? A Liga disse que temos que compartilhar todas as informações com eles. Conforme o acordo, teremos que compartilhar todas as conversas com Lucario e também esses manuais de treinamento, perguntou Kate. Isso certamente é um problema agora. Lucario disse para manter isso em segredo e, francamente, eu também não quero revelar. Mas a Liga vai nos perguntar sobre o lado norte. Temos que contar algo a eles, disse Iker também. Não acho que precisamos compartilhar nada, disse Axel e pegou a pedra da bolsa. Esta era a pedra dourada que eles tinham recebido de Lucario. Era um manual de treinamento. Axel não sabia como funcionava e não tinha tempo para experimentar agora. Embora a pedra fosse grande, ela não era muito pesada. Então, Axel disse a Lance para segurar sua pedra. Lance ficou confuso, mas fez o que lhe foi dito. Quando Lance pegou a pedra, algo incrível aconteceu. O texto na pedra que estava escrito desapareceu imediatamente. Ainda era uma pedra dourada onde não havia entalhes de texto nela. Lance então olhou para sua própria pedra e ela ainda tinha texto nela. O que estava acontecendo? Eu suspeitava que isso aconteceria. Esse Lucario é muito astuto, disse Axel. Você pode nos dizer o que está acontecendo? Perguntou Lance. Sim, essas pedras só reconhecem nossas assinaturas de aura. Então, quando você tocou na minha pedra, ela meio que foi desativada. Agora ela parece uma pedra normal. Não sei como esse Lucario conseguiu fazer algo assim, comentou Frank. Sim, esse pode ser um dos usos da grande energia, disse Kate. Então, por enquanto, vamos apenas trocar nossas pedras com outras pessoas e fazer parecer normal. Quando a Liga revistar nossas bolsas, eles só encontrarão pedras douradas. Podemos apenas dizer que a pedra parecia fascinante, então cada um de nós a pegou, disse Axel. Quando eles chegassem ao centro, a Liga obviamente revistaria seus pertences. Eles não poderiam esconder nada. Era um procedimento de rotina. Então, se eles vissem pedras douradas brilhantes com desejos, eles obviamente iriam pedir por elas. Axel, temos outro problema, disse Kate. Ah, o que foi? Perguntou Axel. O lado norte é muito misterioso. A Liga sabe que já que fomos lá, encontraremos algo interessante. Se formos e dissermos que não encontramos nada, a Liga definitivamente suspeitará de nós, disse Kate. Esse era um ponto válido. Eles devem mostrar algo que não fosse tão precioso, mas também algo interessante. Então vamos contar algumas verdades para que seja mais fácil engolir a mentira, disse Axel. Nós contaríamos a eles sobre os Shinotiks e também sobre a enorme estátua de dragão que descobrimos. Então diremos que os Shinotiks eram poderosos demais para nós lutarmos e tivemos que recuar. Também diremos que fomos gravemente feridos, então levou muito tempo para retornarmos, disse Axel. De jeito nenhum. Não quero revelar os tesouros da minha família para eles. Um dia desses, eles certamente encontrarão isso e também podem reivindicá-lo, gritou Lance. Porque Axel estava mirando em seu lugar de recursos. Axel tinha 3 deles. Ele não pode escolher seu próprio lugar para isso? Primeiro, me escute. Deixe-me falar com Lucario e dizer a eles para aumentar a defesa dos Shinotiks e também dizer aos Pokémons do tipo dragão para estarem prontos para a batalha. A região de Kanto tem apenas alguns anos nesta ilha. Eles não conseguirão descobrir nada disso, disse Axel. Você pode falar com aquele Lucario agora mesmo? Estamos muito longe dele, disse Lance. Lance, você é muito inocente. Esse Lucario é um Pokémon de nível Deus. Ele tem controle total dessa ilha. Você realmente acha que ele não pode falar conosco se quiser? Perguntou Axel. Ele então se sentou, fechou os olhos e usou o sentido de aura. Ele então tentou descobrir a assinatura de aura de Lucario e surpreendentemente, ela foi encontrada e Lucario realmente falou com sua mente. Aquele era um Pokémon de aura que também tinha maestria em Gran Energy. Não era muito difícil se comunicar com ele. Axel contou seus planos e Lucario concordou imediatamente. Agora, eles não têm problemas. Quando Axel e o grupo retornaram ao centro, eles foram escoltados para uma verificação de bolsa. Naturalmente, eles só encontraram algumas pedras de ouro e nada mais. O papel de teletransporte era muito fácil de esconder, pois era apenas uma folha de papel. Depois disso, eles foram para o quarto e se prepararam. Eles foram para o restaurante e tiveram um grande jantar. Já era noite quando eles retornaram, mas Harry queria saber sobre o lado norte. Então, eles foram imediatamente chamados para este escritório. Axel e o grupo disseram que estavam muito cansados e que se apresentariam amanhã, mas seu pedido foi negado.
Finalmente, eles chegaram ao escritório de Harry. Olá, amigos. Então, como foi a viagem para o lado norte? Perguntou Harry com um sorriso no rosto. Capítulo 553. Olá, Harry, como você está nesta bela noite? Perguntou Axel também sorrindo. Estou bem. Primeiro de tudo, sentem-se. Agora quero parabenizar todos vocês por irem para o lado norte e retornarem vivos. Poucas pessoas poderiam dizer isso, disse Harry. Obrigada, agradecemos sua preocupação, disse Kate. Agora, já que você foi para o lado norte e retornou, você também deve saber que o lado norte ainda é um mistério para nós. Não sabemos muito sobre ele. Se você ganhou algo, compartilhe conosco. Nós valorizamos muito a informação, e se houver vários tesouros, você é obrigado a compartilhá-los também, conforme nosso acordo, disse Harry. Sabemos disso. Não iremos contra o acordo. Podem ficar tranquilos quanto a isso, disse Axel. Harry relaxou visivelmente após ouvir isso. No entanto, sua vigilância ainda não estava desligada. Ele tinha ouvido que Axel e os líderes da liga não tinham um bom relacionamento. Então, se houvesse alguma brecha na declaração deles, ele tinha certeza de apontar. Quando entramos na Zona Norte, percebemos que a densidade da energia Eos era muito alta em comparação com o lado sul. Levamos muito tempo para avançar, disse Axel. Harry assentiu com a cabeça. Ele já tinha ouvido falar sobre isso daqueles 2 treinadores que foram para o lado norte. Eles também faziam parte da liga, então a informação era precisa. Nosso ritmo era lento e começamos a andar devagar. Conforme os dias passavam, percebemos que havia algo diferente no lado norte. Haviam muito poucos pokémons no lado norte e aqueles pokémons que encontramos também estavam escondidos. Achamos que poderia haver algum pokémon poderoso na área. Então, aumentamos nossa vigilância. Lutamos com alguns pokémon e também encontramos um Blastoise poderoso. Kate capturou aquele Blastoise como um de seus pokémon. Então encontramos uma tribo de Lucario. Nenhum deles era pokémon de nível rei, mas havia alguns Riolus que estavam interessados em se juntar a nós. Você também deve saber que Lucario é um pokémon interessante. Ele é muito seletivo com seu treinador, então alguns de nós conseguimos pegá-lo, disse Axel. Essa era uma informação nova para Harry. Aqueles 2 treinadores também notaram que os pokémons estavam escondidos lá, mas o fato de que a tribo Lucario era interessante. No entanto, o lado norte era muito vasto, então era possível que aqueles 2 treinadores da liga não o notassem. Então encontramos um grupo de pokémons do tipo dragão. O fato mais interessante sobre eles era que não havia nenhum pokémon poderoso do tipo dragão lá. Alguns deles estavam em classificação incomum e alguns deles estavam em classificação elemental. Mas foi isso. Então, alguns de nós conseguimos capturar os pokémons do tipo dragão, disse Axel. Essa também era uma informação nova para Harry. Aqueles 2 treinadores encontraram um Salamence poderoso depois de 1,5 semanas e tiveram que recuar. O Salamence era tão poderoso que eles não conseguiam nem determinar sua classificação. O Salamence estava fora quando então pegou o grupo de pokémons tipo dragão? Isso deve ser bem verdade porque pokémons tipo dragão eram muito territoriais e outros pokémons tipo dragão não interfeririam em sua área. Depois disso, continuamos nossa jornada e foi uma viagem tranquila. Depois de 3 semanas de nossa jornada, encontramos algo que nos fez retornar, disse Axel. Ah, então o que você encontrou? Perguntou Harry. Essa era uma informação nova porque esses 2 treinadores não conseguiram ir tão longe. Nós encontramos uma colina com cavernas. A colina tinha uma passagem estreita por dentro. Era uma colina linda e atrás da colina havia uma estátua muito grande de um dragão, disse Axel. Estátua? De quem era a estátua? Perguntou Harry. Não sabemos. Primeiro, aquela colina estava bloqueando a visão, e segundo, o dragão era muito incomum. Acho que nunca vi um pokémon do tipo dragão antes. Ficamos felizes por termos encontrado algo. Então decidimos acampar perto da colina escavada e descansar durante a noite. Já era noite naquela hora. Foi quando tudo mudou, disse Axel com uma cara triste. O que aconteceu depois disso? Perguntou Harry cheio de curiosidade. A colina se iluminou em cor rosa. Achamos que era algum fenômeno desconhecido, mas aqueles eram Pokémon. Aqueles eram Shinotix e todos eles cobriram a colina. Deve ter havido centenas de Shinotix no topo daquela colina. Eles começaram a atirar em nós. Não estávamos preparados. Vi que apenas 3 deles eram pokémons de rank rei, então pensei que poderíamos derrotá-los. Estávamos muito errados. Eu chamei meu Charizard e disse para ele usar lança-chamas para os Shinotix de classificação incomum mais fracos. Minha ideia era reduzir o número deles drasticamente. No entanto, como meu Charizard usou o movimento em direção aos Shinotix, ficamos surpresos. Nenhum desses Shinotix de classificação incomum se machucou. Não havia nenhum arranhão em seus corpos. Meu Charizard é um Pokémon de classificação rei de nível 2 e esses eram alguns Shinotix de classificação incomum. Ficamos imediatamente sagrados depois disso. Tentamos nos defender e recuar, mas a maioria dos nossos Pokémons ficou gravemente ferida. Alguns de nós também ficaram feridos, mas conseguimos recuar daquele lugar e felizmente nenhum de nós foi morto. Como muitos dos nossos Pokémons estavam feridos, precisávamos de um tempo para curá-los. Não queríamos enfrentar outro ataque despreparados. Então montamos um acampamento e descansamos por alguns dias e depois retornamos, disse Axel.
Harry podia dizer com certeza que Axel não estava mentindo. Todas as coisas estavam conectadas e fazia sentido. Ele realmente queria saber como aqueles Tinotics poderiam estar vivos e sobre aquela estátua de dragão. Ele estava interessado nelas. Ele não sabia que tinha sido completamente enganado por esse grupo de crianças. No dia seguinte, agora era a hora de eles retornarem. De acordo com os inúmeros cálculos da Liga, um humano não poderia ficar aqui por mais de 4 meses. Eles ainda tinham alguns dias restantes, mas queriam retornar para sua terra natal. Um humano precisaria de mais 4 meses para vir aqui novamente. Então, Axel não pôde encontrar Cetelix e Guiarados por 4 meses. Lucario falou com Cetelix e disse a Axel que queria ficar lá por algum tempo. Eles trocaram suas pedras de ouro no avião e todos se despediram. Axel, qual é seu plano agora? Perguntou Lance. Não sei, cara. Meus pokémons não são fortes o suficiente para desafiar o ginásio. Eles ainda tinham que estar em rank raro. Então, não sei o que eu faria agora. Talvez eu vá treinar meus pokémons, disse Axel. Se eu encontrasse algo interessante eu te contaria, disse Lance. O que você planeja fazer? Perguntou Axel. Acho que é hora de me juntar a outra região. Estou esperando há muito tempo por isso, disse Lance. Sério? Em qual região você planeja se juntar? Perguntou Lance. Região de Hoenn. Conversei com meu pai e minha irmã e acredito que devo mirar na região de Hoenn em seguida. Sério? Você não acha que a região de Johto tem as condições mais severas? Perguntou Axel. Sim, mas você também está errado. Veja bem, já que nossa família tem um ginásio lá, eu não preciso seguir uma condição tão severa. Eu uso qualquer Pokémon, disse Lance. Sério? Você teve tudo tão fácil. Eu teria começado do começo para a região de Johto. Sim, eu posso ir na sua frente. Você tem que ter cuidado. Haha. A energia EOS que eles coletaram da ilha foi dada à Liga. A Liga deduziria 20% dessa energia e a usaria para si. 80% dela poderia ser usada por eles. Essa energia EOS poderia ser usada para fazer armaduras para Pokémons. No entanto, o Pokémon teria que ser um Pokémon de rank rei, no mínimo. Axel havia coletado muita energia EOS. Eles se aventuraram naqueles espaços secretos de bolso e também no lado norte. Então, Axel tinha muita energia EOS. A Liga cobraria uma quantia para fazer essas armaduras, mas o custo não era tão alto comparado ao seu uso. Eles estavam cobrando apenas pelo custo. Axel conseguiu fazer 5 armaduras para seus Pokémons. Isso era muita energia EOS. Ele já havia selecionado os Pokémons para essas armaduras. Eles eram 1. Shedinja, 2. Alakazam, 3. Charizard, 4. Gogoat, 5. Nidoking. Shedinja, Alakazam e Charizard eram a escolha óbvia. Eles não tinham uma defesa tão alta e essa armadura aumentaria muito a defesa deles. Nidoking tinha uma defesa alta, mas Axel queria que fosse um tanque. Então, ele escolheu Nidoking para isso. Finalmente, Gogoat foi nomeado como um guardião do time, então ele deveria ter alta defesa para defender os outros. Gogoat parecia ser muito sério sobre seu trabalho e tinha começado a treinar a si mesmo muito seriamente. Durante o tempo que passaram na ilha, Axel não conseguiu se concentrar muito em treinar seus jovens Pokémons. Eles treinaram e quase todos evoluíram, mas o treinamento não foi tão duro porque Axel e o grupo também tiveram que cuidar de si mesmos na ilha desconhecida. Agora Axel estava determinado a treinar seus Pokémons. Ele não iria para a região de Johto. Ele agora iria para sua casa. Já fazia mais de 6 meses desde que ele viu sua casa pela última vez e agora era a hora da competição Pokémon da família Blaze. Agnes estava chamando Axel todos os dias para vir rápido. Ela disse que seu Pokémon, Dragonite, estava pronto para a batalha e ela tinha certeza de que ele venceria dessa vez. Seu Dragonite agora era um Pokémon de classificação rara e era um Pokémon poderoso do tipo dragão. Agnes não tinha nem 10 anos e já tinha um Pokémon de classificação rara do tipo dragão. Axel acreditava que ela seria uma treinadora poderosa quando chegasse aos 13 anos de idade. Após completar sua missão na ilha de Aeos, ele já havia dito à família que voltaria para casa em alguns dias. Levaria cerca de 4 dias de avião para chegar à cidade de Akone. Agnes e a família estavam animados para conhecer Axel. Eles também começaram a anunciar a próxima competição Blaze Pokémon para os moradores da cidade de Akone. A competição Blaze Pokémon era muito popular entre os moradores da cidade de Akone. Ela havia reunido uma multidão enorme da última vez e a família esperava que a multidão aumentasse ainda mais dessa vez. Então, eles começaram a se preparar para isso. Eles fizeram várias barracas de comida, lojas de brinquedos e algumas outras lojas perto do estádio. O estádio também foi limpo e verificado. Sim, nesses 6 meses eles fizeram um estádio de verdade. O dinheiro do restaurante foi usado no estádio. Até agora havia 3 restaurantes da família Blaze. 2 deles ficavam na cidade de Akone e um deles ficava na cidade próxima conectada à cidade de Akone. A família Blaze conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. Eles não eram mais uma família de classe média e pobre. Eles eram ricos agora. Enquanto Axel falava com sua família, alguns de seus amigos também estavam ouvindo. Quando Axel desligou o telefone, Kate imediatamente perguntou: "Então, você pode me dizer o que é essa competição Blaze Pokémon?"